Alô, alô, marcianos, aqui quem fala é André Aguiar e hoje eu vou fazer um corte até mais rápido aqui porque eu tô com a mesa recheada de gente especial aqui, então ao invés de fazer toda aquela introdução que vocês já conhecem, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tech Faz Sentido e estreando aqui na nossa mesa, apresento ele, Bruno Teixeira. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruninho, trabalho com cultura, mais ali na parte de RH também. E é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa aqui pra gente trocar várias ideias. Ao lado dele, vocês já viram aí de casa, Daniel. Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez. Do outro lado da mesa, ele, nosso Head de Financial Products. Eu adoro esse nome, cara. E toda vez eu encho a boca pra falar. Né? Eu encho a boca pra falar. Thiago Cassini mais uma vez aqui com a gente. Prazer estar aqui de novo. Eu acho que esse bate-papo vai ser enriquecedor aí para falar dos mundos das startups também. E também eu sou curador de startups do Certis Labs, né, do nosso laboratório de inovação. Então vou querer saber muito da nossa convidada sobre esse tema. E também temos aqui, especialmente para esse episódio aqui, uma honra recebê-la, que é CEO da Atom, também fundadora da Êxito e jurada do Shark Tank Brasil, Carol Pfeiffer. Obrigada aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Boa, Carol. Carol, eu já queria saber logo de cara, assim, como que o empreendedorismo chegou na sua vida? Porque eu ouvi histórias suas falando de horta quando criança, depois eu ouvi então falando... você já conhece. Então, mas eu queria ouvir como chegou essa picada, digamos aí, do empreendedorismo na sua vida, que você até abandonou uma oportunidade de carreira porque você quis investir nesse seu lado mais empreendedor. Queria que você contasse um pouco isso e também depois como o lado investidora, esse caminho para investimentos acabou aparecendo na sua vida também. Show de bola. Bom, primeiro de tudo, né, eu acho que assim, eu tive o privilégio de ter pais que são empreendedores, porque eles casaram muito cedo, né? Minha mãe tinha 17, meu pai 20 anos. Nossa. Então, ou seja, você imagina que não tem muita grana quando você casa com essa idade, né? E daí logo de cara foram tendo muitos filhos, né? Então, 3 filhos, eu sou caçula. E quando a minha irmã nasceu, a minha avó tinha confecção de adulto e a minha mãe começou a fazer roupa pra minha irmã, porque ela queria comprar roupas legais e daí ela não tinha muita grana, ela começou a fazer e as amigas dela começaram a gostar. E daí ela começou a vender pras amigas, depois vender, começou a montar uma confecção pra vender em outras lojas, montou uma loja e assim foi. Então, quando eu nasci, ela já trabalhava, né? E eu cresci vendo a minha mãe trabalhar, empreendendo, e a gente nem sabia o que era empreendedorismo, né? A gente sabia o que era trabalho, nem falava de empreendedorismo, né? E daí foi muito interessante. O meu pai, né, começou com um sítio, hoje tem fazenda e tudo mais, foi crescendo. Então, eu vi sempre eles trabalhando, só que também, ao mesmo tempo, organizando a agenda pra estar perto da gente. Então eu sempre tive a família muito perto, assim, uma exigência, café da manhã, almoço e jantar, todo mundo junto, é obrigatório. Até hoje, final de semana, se não for pra casa dos meus pais, se a gente não for, todo mundo é um chilique. Então, ou seja, isso também é muito do empreendedorismo, essa liberdade de você poder escolher o seu horário, de você fazer o seu horário, de você entender um pouco mais da tua rotina, né? E daí, assim, eu via minha mãe trabalhando, mas se eu tivesse, por exemplo, doente, ela conseguia estar comigo, né? Se a gente decidisse viajar, tinha essa flexibilidade. Então isso foi muito bacana. E daí por isso que eu brinquei já, né, algumas vezes que, eu nem sei como que nasceu o empreendedorismo, porque eu já tive a horta de alface com 8 anos, vendi geladinho, vocês lembram de geladinho? A gente fazia geladinho. Dependendo da região aí em casa gelinho, chup-chup, sacolé. Estamos entregando a maneiro. idade aqui. Mas então, e daí eu fazia, né? E vendia pra rua, comprava literalmente no atacado e vendia no varejo, porque a gente comprava uma caixa de esticadinho, chocolate com morango no meio e vendia pra rua inteira. Então, assim, brincava de trabalhar, né? Obviamente que eu não precisava trabalhar, meus pais não estavam me obrigando ali a trabalhar, era uma brincadeira. E daí foi muito bacana, porque eu cresci vendo que isso era divertido e que se eu quisesse comprar alguma coisa legal, eu tinha que fazer alguma coisa pra conseguir esse dinheiro. E fazia de tudo em casa, assim, ó. Tá precisando cortar grama? Deixa que eu corto. Tá precisando fazer isso aqui, tudo, né? Porque eu sabia que eu podia ser remunerada de alguma forma. E o meu pai me deu um cofrinho quando eu era criança, pra mim, pro meu irmão e pra minha irmã. Até resgatei o do meu irmão. O meu era da Minnie e do meu irmão era do Mickey. Tá no meu escritório, inclusive, esse cofrinho. Eu vou leiloar ele. Vou juntar uma grana, porque meu irmão tá famoso. Quem que é o cofrinho do Joaquim? Empreendedorismo aí de novo, Não, você não tem ideia. E assim, o meu irmão, fazendo parênteses aqui, a família inteira é meio empreendedora. Porque meus primos pegavam coisas do meu irmão e vendiam pras menininhas que eram apaixonadas por ele. Vai vendo. Olha só! Porque sempre tem, né? Assim, ele tava, sei
sei lá, na 8ª série, ele começou a ficar mais fortinho, ele vendia as coisas do meu irmão, era muito engraçado. E daí, então, ou seja, foi surgindo essa mentalidade, e eu fui me identificando muito com o mundo da moda por causa da minha mãe, né? Então, de ter sempre esse contato com ela, etc. E quando eu era mais nova, né, tinha uma marca que chamava Fruto da Fruta, que era meio que uma intermediária entre o adolescente, né, que é uma moda adulta, e a criança. Então, era o mesmo estilista, se eu não me engano, na época da Triton e etc. Então, era uma moda mais cool. E daí, então, eu queria montar uma empresa de moda teens. Então, que é esse desafio, né? Que você tá entrando, você tá ficando maior, tal, mas você não quer usar roupa de criança, só que a roupa de adulto ainda não dá certo, porque também não dá pra ter um decote, você não vai botar uma criança de 13, 14 anos com decote. Então, ou seja, tem uma intermediação ali, tem um intermediário, né, ali. E daí eu peguei e falei assim, mas eu não quero ser estilista, eu quero ter uma empresa de moda. Então, eu não queria trabalhar numa empresa de moda. E daí, por isso, eu decidi fazer administração de empresas. Para minha futura empresa de moda não ia à falência, porque eu via que o principal para você ter uma empresa era entender sobre empresa. E todo mundo apanhava, na verdade apanha para montar uma empresa. Carol, desculpa interromper, mas que idade mais ou menos você tinha já com essa mentalidade? Tava com 15, 16 anos, foi quando eu decidi que eu ia fazer administração de empresas, né? E até é curioso, porque eu sou um ano adiantada na escola, porque eu faço no final do ano, né? E daí eu sempre fui a mais nova da minha turma e tudo mais, e eu decidi fazer administração de empresas, e eu lembro que quando eu comecei a faculdade, todo mundo, assim, na sala, né, o professor de contabilidade perguntou, pô, quem que queria fazer mesmo ADM, né? Só eu que levantei a mão, porque geralmente quem faz ADM é que não sabe o que vai fazer e daí acaba fazendo ADM. Mas é um curso muito bom mesmo, porque é um curso onde você tem várias áreas que você vai poder explorar. E assim, se você for empreender, é um curso que faz todo sentido mesmo. Então, e a gente não falava sobre isso, né? Então, você fazia ADM porque você tava meio confuso na vida. Sabe o que fazer. E daí foi muito interessante, porque eu via como as pessoas apanhavam, por exemplo, com questão tributária. Não, pra você escolher o seu KNAI aqui no Brasil é um parto, é uma novela. Então, assim, pra você entender a parte trabalhista, então, meu Deus do céu, se errar ali na vírgula, você tá lascado. Então, são várias coisas que podem atrapalhar o teu negócio se você não estudar. Então, eu fui estudar pra isso. Só que o meu irmão é 2 anos mais velho do que eu, né? E só que ele fez 1 ano de cursinho, eu sou 1 ano adiantado na escola, então no mesmo ano a gente entrou na faculdade. E ele ia fazer medicina, agronomia, até contei aqui nos bastidores, jogador de futebol e tudo mais, e daí decidiu fazer ADM também, né? Eu falei, vamos fazer ADM e tal. Aí ele foi também, meu pai nos obrigou a ser em Campinas, né? Porque ele não queria que a gente morasse em São Paulo. Minha irmã mais velha já morava em Campinas, e falou, não, vai todo mundo morar no mesmo lugar. E eu passei em Araraquara também, na Unesp, e meu pai não deixou eu ir, falou, você tá louca? 3 horas de viagem, você nunca vai voltar pra casa, volta não sei o quê. Volta pro lance família que você falou. Exato, vai todo mundo morar junto e acabou. Aí beleza, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos lá. Aí fui pra Campinas, adorei e tal, né? Passei muito bem, fiz Facamp, então acabei ganhando uma bolsa lá pra fazer, porque eu achava um absurdo o preço da faculdade. E daí eu peguei e comecei a ADM, meu irmão também. O professor dele de economia, professor Gentil, falou pra ele sobre bolsa de valores. E a gente sempre foi muito ligado, muito unido, tanto nas travessuras quanto nos empreendimentos da vida. Porque, por exemplo, dessa horta de alface eu fiz com ele já era meu sócio. Vai vendo, lá atrás, né? Então, assim, tudo que a gente ia montar, até o negócio, vamos cortar grama, tipo, a gente tinha uma agenda, a gente fazia junto, a gente era muito conectado nesse sentido. E essa disciplina, assim, você pegou com a sua família, né? Sim. Você tem uma disciplina com o tempo ali, que você contou ali, né? Que, tipo, é muito... Te norteou ali também para escolher a administração, né? E assim, que na verdade... Porque você falou assim, tipo, a minha mãe se dividia meu tempo entre o trabalho e tinha um tempo para a família. Então, eu acho que isso também é do empreendedor, bem né? Essa gestão do tempo. Essa gestão do tempo. E até pra você ser saudável, né? Tipo, não só fisicamente, mas psicologicamente falando, né? Pra você ter uma saúde mental, você precisa estar perto das pessoas que você ama. Então, você tem que ter tempo pra sua família. Então, essa gestão mesmo do tempo, ela sempre foi muito importante. E eu sempre gostei de fazer muito curso. Então, assim, todo mundo sempre me pergunta sobre a minha agenda, né? Porque é cheio de compromissos. Mas eu sempre tive essa rotina. Então, se eu estudasse à tarde, eu fazia curso de manhã. Só que eu não fazia um curso, eu fazia, tipo, 4. Então, eu ia no piano, na ginástica olímpica, no teatro. Então, eu fiz tudo. Inglês, espanhol, ginástica olímpica, teatro, jogava futebol, handball. Então, ou seja, eu tinha uma agenda lotada, sempre. E isso me ajudou mesmo a ter uma agenda. E a mesma coisa em relação às atividades. Vamos cortar grama às 7 horas da manhã. Daí, tava lá na nossa... Eu escrevia, né, no papel, né? Aí, 8 horas a gente vai fazer tal coisa. Vai, sei lá, limpar o quintal e tal. Então, tinha essa rotina. Então, isso me ajudou bastante
eu vejo que muita gente apanha com a agenda hoje em dia, né? Porque Sim. quer abraçar o mundo, daí não coloca nada e você fica atrasado para todos os lugares. Uhum. Mas voltando, daí eu peguei na faculdade, eu acabei conhecendo a Bolsa de Valores através do meu irmão. Achei que não era pra mim, né? Porque eu falei assim, cara, eu vou fazer moda, o que tem a ver? Porque eu fui fazer ADM pra depois fazer moda, eu ainda ia fazer moda. Mas como o vestibular de ADM é mais difícil de passar, e nada contra o mundo da moda, mas ele é mais concorrido do Sim. que de moda, eu falei, vamos fazer primeiro ADM, que eu tenho que decorar um monte de coisa, depois eu faço moda, e posso fazer, nunca tinha saído do país, mas sonhava em fazer, sei lá, em Paris, em Milão, onde é o mundo da moda. Só que daí no primeiro ano de faculdade mudou tudo. O meu irmão me apresentou os gráficos. Aí eu falei, cara, não é tão complicado assim como todo mundo vende. É comprar barato e vender caro. E é o que a gente faz todo dia. Você tem uma loja, você compra um produto barato e vende mais caro. Então é isso que a gente faz o tempo todo. E daí eu fui vendo que também era um mercado muito meritocrático. Que não importava se eu era homem, mulher, se eu vim de uma família rica ou pobre, eu podia ganhar dinheiro com isso. Então assim... Respondendo, o mundo dos investimentos não estava no meu radar, eu não fazia ideia, nunca tinha investido na minha vida. Então, a primeira vez foi através aí do meu irmão me apresentando o mercado, apresentando a Bolsa de Valores, e de lá para cá são 17 anos de investimentos e de sociedade. E o que é muito louco, você contando um pouco disso, eu lembrei do meu primeiro acesso com o empreendedorismo, né? Que foi uma história também como criança, assim, Eu lembro que eu e alguns amigos, assim, a gente era menor de idade, no condomínio que eu morava, a gente não podia sair sem uma autorização dos pais para ir na loja que tinha logo à frente o condomínio tomar açaí. Eu falei, interessante, todo mundo quer açaí não pode sair do condomínio, né? E aí eu peguei uma autorização com os meus pais, eu e mais 2 amigos, a gente ia lá, levava o pote para casa, e aí do nada o nosso interfone tava tocando lá de, quero açaí, quero açaí, quero açaí. Então, também tive essa oportunidade com 14, 15 anos também, de começar a empreender com algo que bateu ali. Mas aí, Carol, eu queria saber, assim, que momento que você olhou desses acontecimentos, desses fatos, que você falou assim, beleza, tenho sucesso. Não sei se sucesso é a palavra correta nesse caso, mas você olhou assim e falou, cara, tá dando certo isso aqui. Porque, pelo que eu vejo, a própria entrada na bolsa para você já foi uma forma de inovar, de empreender, enfim, de dar o rumo para sua carreira, tá? Sim, com certeza. É interessante de falar isso, né? Porque as pessoas sempre pensam que é sucesso, né? Então, assim, esse é o questionamento. E a gente atrela muito o sucesso a financeiro, né? Uhum. Então, eu tenho sucesso financeiro, eu tenho sucesso. Até por isso eu coloquei o entre parênteses aí. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Da gente fazer essa reflexão. Então, eu sempre pensei no sucesso como ser bem-sucedido, ou seja, executar o que eu me propus a fazer. Então, você pode ter sucesso no seu TCC da faculdade, você pode ter sucesso dentro da tua casa, você pode ter sucesso nos seus relacionamentos pessoais. Então, acho que sucesso, ele tá muito atrelado a você ter orgulho do que você tá fazendo. E é muito mais sobre você do que sobre, né, o que as pessoas acham. Então, as pessoas muitas vezes têm essa relação. Pô, você tem sucesso. Eu sempre me questiono, mas por que você acha isso? Então, o que você... eu sei que eu tenho, mas tipo assim, o que você acha que eu tenho, né? Você vendo de fora, porque as pessoas não te conhecem a fundo pra isso, né? Mas o sucesso financeiro, particularmente falando, né? Ele sempre teve, assim, no meu radar, então eu nunca senti uma dificuldade de ganhar dinheiro, porque eu entendia que trabalhando eu ganhava dinheiro. Então, assim, já trabalhei muito atrás do balcão com a minha mãe, então ela tinha loja no shopping, trabalhava ali, vendia mais, ganha mais, porque é comissionado, né? Então, ou seja, você pode... Que é uma ótima profissão, né? Que é, inclusive... muitas vezes colocada de lado como vendedor, assim, não deu certo virar vendedor ou corretor, né? E pelo contrário, cara, é difícil pra caramba vender e é o que movimenta e o que mantém uma empresa. Sim. Se não tiver faturamento, esqueça. E é onde mais você pode ganhar, porque é meritocracia, né? Então, ou seja, quando é comissionado, é o melhor dos mundos. É a profissão que mais todo mundo deveria buscar, é aquela que tem uma comissão de alguma forma. Ou você vai ganhar ações, ou você vai ganhar um bônus, ou você vai ganhar mais dinheiro. E daí eu sempre trabalhei, né, ali com ela, atrás do balcão e tudo mais. Quando eu entrei na faculdade e conheci o mundo dos investimentos, que eu comecei a operar, eu vi que dava pra ganhar muito mais dinheiro do que eu imaginava. E eu passei, também é legal de contar essa história, na minha faculdade, eu já estava trabalhando com meu irmão, mas eu morava ainda em Campinas, e a gente tinha apresentado pro dono do escritório de Campinas, né, que a gente começou estagiando em Campinas. E a gente apresentou para ele um projeto educacional.
pra pegar e, inclusive, mudar o gerente. O gerente com 40 e poucos anos, eu com 17, meu irmão com 19, o dono do escritório com 60 e poucos anos, e a gente querendo mudar tudo lá. Aí ele falou assim pro meu irmão, né, que meu irmão que foi fazer a apresentação, ele falou, claro que não, né? Então, vai estudar mais um pouquinho, vai estagiar mais um pouquinho, depois você volta. E daí o meu irmão, até mais arrojado que eu, falou assim, cara, não, vamos montar em outro lugar. E daí ele foi pra Sorocaba, e a gente monta o nosso primeiro escritório em Sorocaba, menos de 50 metros quadrados, onde metade era para dar palestra, metade era para trabalhar. Eu ainda estava na faculdade, minha faculdade era integral, então eu não conseguia estar com ele. Arranjei um sócio, um amigo meu, para ficar com o meu irmão lá, porque ele era da cidade. E por que Sorocaba? Porque não podia ser em Campinas. E Porto Feliz, que é a minha cidade, tem 50 mil habitantes. Então você imagina que ia ser difícil de crescer muito. Fora que assim, todo mundo ia investir comigo em Porto Feliz e ia acabar investindo porque é amigo do meu pai, né? Tipo, não porque entendia a bolsa. E não era o que a gente queria. Então a gente foi pra Sorocaba. E daí você sabe como funciona o interior, né? Você é filho de quem, né? Você é gente de quem? Gente de quem? Exato. Filho de quem? E daí, assim, pô, meus pais não eram de Sorocaba, então a gente teve que batalhar para as pessoas entenderem. Eu brinco que eu tô rouca até hoje de tanto falar, dar palestra em café e tudo mais. E daí eu lembro perfeitamente que eu tinha uma matéria na faculdade que era de psicologia. E, gente, nada contra a psicologia, eu adoro. Mas essa matéria era para passar em processo seletivo, muito bem pensado, inclusive. Processo seletivo de grandes empresas. Porque qual é o foco da galera que faz ADM? Geralmente trabalhar numa multinacional. E daí eles preparavam o aluno para passar no processo seletivo. Então, todas as dinâmicas do processo. Como você se vê daqui 5 anos? Sempre essa pergunta Que animal clássica, você né? seria? Qual você Exato. Dinâmica em grupo. Que você sabe o que está sendo avaliado na dinâmica em grupo. Não está sendo avaliado se você vai conseguir executar. É se você sabe se relacionar em grupo. Então, ou seja, aí, poxa, eu descobri que se eu passasse num processo seletivo, eu me livrava da matéria. Foi o que eu fiz. Aí eu peguei e fiz o processo seletivo da Unilever. E daí eu passei. E era pra área de supply chain, era uma área super legal, ia trabalhar diretamente com 2 diretores e tudo mais, e pô, os caras ficaram super animados. E daí eu tive que ligar lá e falar assim, então, na verdade eu passei no processo seletivo, mas eu trabalho com o mercado financeiro, e eu não vou trabalhar aí, então, mas obrigado pela vaga e tudo mais. Pegou um certificado lá pro professor, Não, assim, matéria. alguém ficou super feliz ali que ficou no meu lugar, né? Mas assim, eu preciso descobrir quem que entrou no meu lugar, né? Porque a pessoa deve estar bombando. Queremos lá. essa pessoa Foi muito legal, assim. E daí a pessoa era, não sei se era companhia de talentos, eu não lembro como que era o nome de quem fazia o processo seletivo. A mulher ficou indignada, né? E falou assim, cara, os caras já adoraram e não sei o quê, papapá. E daí eu falei assim, não, é porque eu vou empreender no mercado financeiro. A mulher quase me matou. Ela falou, você tá louco, isso daí não dá dinheiro, isso daí perde dinheiro, blá, blá, blá. E os meus amigos da faculdade também fizeram isso comigo. E sua família até? A minha família, tipo assim, o meu irmão já tava nisso, né, começando nisso, mas o meu pai, a minha mãe, óbvio, eu sou caçula, eles não queriam que eu mudasse pra Sorocaba e viajasse pra Campinas, porque eu tive que fazer isso. Eu mudei para Sorocaba, e daí no último ano de faculdade, se você tinha uma nota acima da média, você ia pra noite. Você tinha o direito de estudar meio período à noite. E daí eu tinha essa nota e eu fui pra noite. Então eu trabalhava em Sorocaba durante o dia, morava em Sorocaba, mas eu ia todo dia pra Campinas e voltava. Nossa. Aí imagina, caçula dirigindo na estrada e é dentro da Unicamp, a Facamp. Dá 1h30, 1h40 até a faculdade. Então, ou seja, 3 horas de ida e vinda, né? E daí meu pai falou, você não vai. Você não vai dirigindo, não sei o que, papapá. Eu falei, então eu vou arranjar um motorista. Mano, tinha um Celta e tinha um motorista. Então, ou seja, é bizarro, né? Tipo assim, e ele era todo engomadinho. Ele ia de terno, gravata, não sei o que. Parecia que eu tinha ficado trilhardária da noite pro dia, né? Porque chegava de motorista lá, parecia um segurança, cara. E ele era muito esforçado. Ele quase se formou comigo, porque ele sentava do lado da sala e ele escutava a aula inteira, cara. Super, sabe? Perceba como nasce um empreendedor, né? Um cara que tá afim de estudar, que é o cara que tá afim de evoluir. E daí foi muito engraçado que eu peguei e comecei, né, fazer essa viagem pra lá e comecei a operar na bolsa. E daí todo mundo me criticando porque eu não tinha feito processo seletivo, blá, blá, blá. Eu lembro que o meu irmão foi pra São Paulo, veio aqui pra São Paulo um dia e eu sempre operava do lado dele. E eu operei sozinho a Lojas Renner. E eu lembro que eu fiz R$3.500 num dia.
Pô, e naquela época, inclusive, pô, hoje já é bastante dinheiro, R$3.500 num dia. Agora, você imagina pra uma piveta que, tipo assim, que a única coisa que eu precisava pagar é a balada. Então, ou seja, né? Tipo, era o meu apartamento e a balada, só, não tinha muito gasto. Então, eu achei que tava rica, né? Eu falei assim, caraca, isso dá muito dinheiro. Aí que todo mundo que me criticava de eu não ter ido pra essa empresa, eu falava assim, ó quanto eu ganhei no dia, isso daí que você não ganha no mês. Então, ou seja, que é entrar como, né, E você trainee. simplesmente ignorava, assim, a opinião de fora? Sim, é assim, lógico que... Porque essa relação é muito Mas, complicada, né? Porque o empreendedor às vezes escuta ali, às vezes vai para um outro caminho, e às vezes a opinião... te desanima, né, Thiago? desanima, Porque assim, né? principalmente quando você erra. Então, Sim. tipo, você não acerta todo dia na bolsa, né? Claro. E daí você fala assim, cara, eu perdi dinheiro hoje. Aí vem aquela pessoa falando com você naquele dia, daí o emocional já pesa um pouco mais, né? Então, daí você se questiona e tal. Ainda mais se você pega um dia, sei lá, uma semana ruim da bolsa, meio de lado, etc, que não tem muita coisa pra fazer. Então, lógico que em alguns momentos você acaba se questionando, porque também é uma decisão importante. E a gente... nós, principalmente brasileiros, vivemos muito assim ainda com a opinião do outro, né? A gente Sim, se importa total. muito com isso. Aquela máxima do ser alguém na vida também, né? Eu acho Sim. que isso fala muito alto, assim, traz aquele receio do empreendedorismo de desbravar, assim, né? Assim, Alguns valores estão enraizados até na É, cultura, né? exato. Que a gente vem carregando. Total. Questão da E- segurança também, né? Que eles Sim. falam que empreender não dá aquela segurança no início, né? Mas a cultura do vamos lá, estabilidade. eu tinha 17 anos quando eu comecei. Cara, se tudo desse errado, segurança, começa de É, novo, entendeu? Tipo, eu acho que assim, é muito absurdo você pegar e já, muito novo, você se prender a um modelo muito antigo, como é o caso de uma CLT tradicional, por exemplo. Uhum. Você fala, cara, tipo, pô, eu não tenho nenhum boleto pra pagar, não tenho filho, não sei o quê. Por que Vai, eu vou né? já, né, tipo, pegar e não vou arriscar? Eu acho que o Sim. risco, quanto mais novo você arrisca, melhor, Sim, né? sim. Então, assim, o erro clássico é que a pessoa não faz nada de arriscado a vida inteira. É basicamente igual aquela pessoa que nunca foi pra balada, não sei o quê, daí ela casa muito cedo, namora muito cedo, não sei o quê, daí chega um ponto da vida que ela acha que ela tem que curtir tudo, que ela não curtiu e começa a fazer besteira. Uhum. Então, a mesma coisa, eu acho que em relação ao empreendedorismo. A pessoa que não arriscou muito jovem, ela acaba querendo arriscar mais pra frente sem poder. E daí que tá. O problema não é arriscar, desde que você tenha estabilidade. Uhum. Ah, beleza, tô com 50, 60 anos, não posso empreender? Óbvio que pode. Uhum. Mas desde que você tenha um dinheiro pra Uma poder reserva. fazer isso, você tenha uma reserva, você tenha construído alguma coisa já. Porque você ir pro tudo ou nada, com um monte de dívida, um monte de boleto pra pagar, não faz nenhum sentido. Então, assim, aos 17 anos, pô, eu podia fazer tudo. E daí, se desse errado, ué, peço emprego, arranjo, Uhum. eu estudei, então, ou seja, né, a gente dá um jeito. E Uhum. trabalha de qualquer coisa. Então, assim, você pode pegar e se dar ao luxo de tomar esse risco, né? E todo mundo que me perguntava isso nessa época, pô, mas você vai trabalhar com bolsa, você não dá dinheiro, não sei o que, não. Eu falei, cara, eu acho que dá, eu tô estudando, eu vi que dá, e eu vou focar nisso. Se der errado, deu errado, eu volto e faço outra coisa. E tá Boa. tudo certo. Mas depois de um tempo, daí eu ia pra faculdade, e daí eu levava o notebook e abria o gráfico e ficava estudando pro próximo dia, né? Porque eu pegava e perdia, assim, um tempo ali, né, estudando. E daí, era muito engraçado, que principalmente sempre muito mais homens do que mulheres. As mulheres não se interessavam muito. E então, assim, todos os meus amigos, os moleques da faculdade, sentavam do meu lado aqui e ficavam, o que você tá fazendo? Mas como que lê isso? E não sei o quê. E daí, às vezes, eu ia na festa da faculdade e alguém me abordava. Pô, eu fiquei sabendo que você tá investindo em bolsa, como que é? E não sei o quê. Eu falei, cara. Então, ou seja, Você indo lá curtir a festa, né? mas vira um Exato. negócio que Sim. um ponto tem um monte de gente te criticando, tem um monte de gente interessada e querendo saber o que Se você tá inspirando fazendo. também. E se inspirando e Isso é querendo legal. e tal. Isso foi muito legal. Até tive alguns amigos da faculdade que chegaram até a estagiar comigo, Foi porque eles queriam aprender e tudo mais. E hoje em dia, muitos deles, pô, me pedem sugestão, recomendação e etc. É muito E, bacana. Carol, assim, pra você foi difícil ter esse controle emocional, já que o seu trabalho, a sua rotina é muito lógica, né? Trabalhei com a razão e tudo, números. Como foi pra você ter esse controle emocional? Porque desde pequena, né, desde os 17, você tem essa trajetória. E queria até adicionar um lance nessa sua pergunta também, porque assim como o mercado de tecnologia é predominantemente masculino, a gente está Sim. até aqui numa mesa de homens, aí você, Verdade. única mulher, você também começou num grupo com outros 33 homens. Então, queria ouvir um pouco assim de o seu papel como mulher também e lidando com isso que o Bruninho comentou.
Maravilha, maravilha. Bom, acho que pelo lado emocional, primeiro de tudo, né, assim, essa é a parte mais importante da nossa vida, né? Se você for ver, toda vez que você perde a cabeça, você toma decisões equivocadas, você machuca pessoas, você fala o que não deveria. E na bolsa não é diferente, porque você vai tentar recuperar algum prejuízo, alguma coisa que você fez errado e tudo mais, e daí o bolo fica muito maior, você acaba se perdendo, né? Então é muito importante que a gente treine a nossa mente, mesmo porque aí entra um ponto que eu venho provocado muito, assim, na minha fala, nos lugares que eu participo, é que a gente não fala sobre autoconhecimento. Sim. Então isso já acaba sendo muito prejudicial, porque nós precisamos primeiro falar sobre quem nós somos, o que nós queremos. E a gente cresce, e a gente busca, inclusive, quando você estava lá no... Não posso falar colegial que entrega idade, no ensino médio? Você estava lá no ensino médio, tipo, falaram assim, não, faz isso daqui que dá dinheiro. Sim. Né? Então vai pra essa faculdade ou vai pra aquela faculdade que isso dá dinheiro. Mas peraí, e ser feliz? E fazer o que eu gosto? E desenvolver a habilidade que eu gosto? Então esse é um ponto. E eu levo tão a sério isso, que dentro da Atom a gente tem uma psicóloga, uma performance coach. Vocês devem ter assistido Billions. Então, dentro de Billions tem a nossa Wendy. Então, a gente tem a nossa própria Wendy. E a Wendy é a Priscila. E a Priscila é uma pessoa maravilhosa que nos ajudou muito a colocar esse assunto na mesa. Porque também as pessoas acham que questão emocional... não, eu não vou fazer terapia. Terapia é pra coisa de gente louca, não sei o quê, blá, blá, blá. E não é a questão, né? E principalmente no ambiente masculino, é muito mais difícil de você conseguir emplacar essa ideia. Porque o homem tem muito mais objeção a fazer terapia ou procurar uma coach, etc., do que a mulher. A mulher tá um pouco mais acostumada. Mas porque toda mulher é meio psicóloga das amigas, então a gente já vive isso, né? Sim. Então é muito interessante essa reflexão. Mas eu acho que também o que me ajudou muito na questão emocional foi sempre tá muito ligado ao esporte. O meu pai joga futebol 2 vezes por semana, né? Então ele sempre gostou muito de esporte e tudo mais, sempre me incentivou muito. E eu joguei handball, futsal, basquete, que não deu muito certo pela altura, mas sempre fiz muita atividade física, né? Fiz ginástica olímpica, e o esporte, ele te ensina muito. Porque você tem que aprender a perder, porque você vai apanhar, porque você vai se machucar, porque você vai se lesionar, então você tem que ter muita disciplina. Então isso te ajuda muito na mentalidade. Sim. Isso, obviamente, eu não tinha nem ideia como o esporte ia fazer parte da minha vida, né? Tanto que eu acabei até correndo 3 maratonas. Então, são 42 quilômetros. Isso é. Caramba. E eu era aquela pessoa que, assim, cara, eu não corria nada, tal, e comecei a trabalhar muito em Sorocaba. Meu escritório, não sei quem conhece aqui em Sorocaba, tem a famosa coxinha da Real. Sim. Conheço. Eu deveria estar ganhando dinheiro da Real. Vamos deixar isso claro. Alô, grandes marcas. Alô! Então, porque é muito engraçado que o meu escritório era atrás ali da padaria Real do Campolim. Meu, todos os meus clientes paravam na Real, me levavam lá bomba, coxinha, não sei o que. Nessa época eu engordei pra caramba. E daí eu tava fazendo menos esporte. E daí eu fui jogar futebol com uma mulherada bem mais velha do que eu. Acho que eu tava com 20 anos e a mulherada, sei lá, quase 50 anos. E daí eu fui jogar e elas estavam melhor do que eu. Aí eu comecei a me incomodar com isso e comecei a correr. Só que eu corria 5 quilômetros, assim, morrendo. Uhum. E daí eu tinha um cliente, um ex-fumante, né, que é o seu Hermes, maravilhoso, o seu Hermes, olhou pra mim e falou assim, eu com 60 e poucos anos corro 42 quilômetros e você corre 5. Aí a Carol vendeu o Celtinha, demitiu o motorista. E foi a pé até Campinas. Se você não morrer, eu também não vou morrer, entendeu? Vamos treinar. Daí me inscrevi na maratona de Miami, depois Mendonça e Florença. E fiz essas 3. Mas o esporte te ajuda a isso. E a corrida me ajudou muito, porque nessa época eu também estava muito estressada, trabalhava muito e tudo mais. Tava tendo algumas desavenças no trabalho, as pessoas que a gente tava contratando não tava dando liga, né, o pensamento. E daí o esporte, ele sempre me ajudou a colocar a cabeça no lugar. Porque ele libera endorfina, você, tipo, tá bem com você tá bem com os outros. Então, eu acho que a questão emocional, ela vem muito de como você cuida do seu corpo, da tua mente, né? De você achar um horário na tua agenda pra você poder, de fato, cuidar de você pra depois você começar. E é o que eu faço todos os dias. E mais uma vez a gestão do tempo, né? Exatamente. Total. Gestão do tempo e disciplina, né? Eu acho que porque à isso noite, é por essencial. exemplo, eu não sei como o meu dia vai acabar. Eu gosto, por exemplo, de um happy hour, de sair pra jantar ou tomar um vinho. Então, de manhã, não, é o tempo que eu tenho pra mim. Então, eu treino de manhã, medito de manhã, eu faço massagem de manhã, tudo de manhã. Treinou Daí, hoje, Carol? Já treinei. Então, já treinei. Então, assim, esse foi sempre a minha lógica. E daí, puxando pra pergunta do André, né, em relação ao ambiente masculino, eu acho que é um ponto bem importante, né? Assim,
quando eu entrei no mercado, o mercado financeiro é muito masculino até hoje, né? Foi até legal lançar um livro agora, eu esqueci o nome dele, mas é um livro bem bacana, de mulheres no mercado financeiro, as mulheres da B3, né? E eu tenho uma grande amiga que é a Patrícia Moraes, que ela foi do JP, e ela hoje é a CEO da Unbox, ela cuida dos investimentos da Luiza Trajano, e ela saiu nesse livro, ela tem uma baita história, mas ela não é uma pessoa da mídia, né? Então, assim, precisa, inclusive, conhecer mais mulheres, porque as mulheres que estão no mercado financeiro, elas gostam mais dos bastidores. Sim. Então, não é que não tem, é que, óbvio, tem bem menos do que homens, mas muitas não aparecem, daí dá a sensação que só tem homem mesmo. Sim. Então, tem esse ponto. Mas quando eu entrei e eu vi muitos homens e tudo mais, eu também, assim, né, tinha sempre o meu irmão do lado, isso me ajudou, porque também era muito nova, aquelas brincadeiras, chavequinho sempre existiu, mas eu sempre tava com meu irmão, então isso já me blindava, né? Boa. E aquela brincadeira do tipo assim, o cara quer começar a investir comigo, dele, vamos marcar um jantar, não sei o quê, né? Então, hoje eu tô ocupada, mas 4 horas da tarde você pode tomar um café? Então eu jogava pro outro lado, e não pegava e ficava batendo de frente, né? Eu via muitas amigas minhas que trabalhavam no mercado, perdendo o emocional, muitas vezes nisso, sabe? Tipo de, tá vendo, só me chaveco, não sei o quê, ninguém me leva a sério. Falei, não, contorna. Porque preconceito todo mundo sofre. Você vai ter um preconceito, né? Então, ou seja, vai ter um preconceito pelo jeito como você fala, pelo jeito como você se veste, pelo jeito como você anda, então pela cor da tua pele, da onde você veio, então sempre tem um preconceito. Agora, no momento que você abriu sua boca e você mostra que você tem conhecimento, se a pessoa continua tendo preconceito, muda de lugar. Sim. E é isso que a independência financeira traz para nós. Porque se eu tenho dinheiro, eu posso mudar de emprego. Agora, se eu dependo do meu emprego, daí eu tô lá refém dessa situação. Então, acho que esse é o ponto. E daí, no Instituto Êxito, eu também tive essa missão. Eram 33 homens, só eu de mulher. Então, o Instituto é um instituto de empreendedorismo. Janguier Diniz esteve aí como idealizador. E daí, ele me apresentou quando eu conheci ele. Ele perguntou assim, qual que é o teu propósito? Eu falei, ajudar a mudar a educação financeira do Brasil. Aí ele falou assim, então eu tô montando um instituto. E eu vou te chamar pra ser sócia fundadora e tudo mais. Fantástico. Aí ele entregou uma bíblia, assim, pra mim, que era o contrato. Falou assim, isso aqui e tal, não sei o que. Eu comecei a assinar. Ele falou assim, você não vai ler, não? Eu falei, vou ler depois, mas você que é bilionário vai me passar a perna? Tipo, não, né? Então, assim, um instituto ainda, não tem lógica isso, né? E daí ele falou assim, não sei o que. E eu não sabia que só tinha homem, tá? Eu entrei literalmente porque eu achei legal o propósito. E eu falei assim, cara, eu quero ajudar, faz todo sentido e tudo mais. E daí, a hora que eu tive a primeira reunião, aquele monte de homem na mesa. Sabe qual é a grande vantagem? Que todo mundo sabe meu nome e eu não sabia o nome de ninguém. Então todo mundo sabia quem eu era logo de cara. Então sempre assim, tipo, é muito mais fácil vocês todos decorarem meu nome aqui do que eu decorar de todos vocês. Então, ou seja, essa era a vantagem. E outra vantagem também, que eu acho que é importante falar aqui, muitas vezes a mulher, ela coloca uma faca nas costas dela desnecessária. Por quê? Porque quando, assim, eu sou do mercado financeiro, eu sento numa mesa, tem eu e o meu irmão, vocês todos vão olhar pro meu irmão com a obrigação dele ganhar dinheiro, com a obrigação dele dar certo. Porque já é intuitivo que o homem é o provedor, e que ele sabe de economia, ele sabe tudo sobre investimentos, etc. Ou seja, o peso, a cobrança nele sempre foi muito maior do que a minha, eu percebia isso. Agora, quando eu abria a minha boca e falava alguma coisa, como ninguém estava esperando nada, a expectativa, então, ou seja, surpreendia rápido. É ótimo isso. Então, acho que a pior coisa, inclusive eu falo para os meus alunos, a gente tem uma aula agora junto com o Ricardo Bellino, que é a Deal Maker, né? Ele ensina você sentar numa mesa e fazer negócios. Então, você fechar negócio. É muito legal. Caramba. É uma nova... com o Ricardo Bellino. Legal. Bellino é maravilhoso, vou estar com ele agora à tarde, inclusive. Caramba. E ele é muito bacana porque a gente criou todo um método com base no conhecimento dele, né? Transformou em aula, apostila e tudo mais. Nossa. E foi muito bacana porque ele tem essa propriedade de sentar e ver o que é bom pra você, o que é bom pra empresa e fechar um negócio. Sim. Porque muitas vezes a pessoa acha que é só vender. Ele ficou na frente do Trump, né? Exatamente. É o cara que o cara foi até lá. Então, e por que eu falei dele, né? Porque essa habilidade de negociar, né? De você olhar o outro, mas uma das coisas básicas para um negócio dar certo, muitas pessoas chegam com muita polpa. O cara já chega, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê, pá. Você coloca a expectativa da pessoa que tá na reunião lá em cima. Exato. E daí, você vai ter que entregar. Agora, quando você não gera expectativa, e daí essa é uma das habilidades também que a gente fala ali no treinamento, você não gera expectativa naquela pessoa, quando você surpreende é muito melhor.
Então, toda vez que você faz alguma coisa, eu acho que é isso, né? Tipo, até, assim, das minhas investidas no Shark, pós-Shark, eu entrego muito mais do que elas esperam. Elas nem esperam que elas vão ter tudo aquilo que eu montei pra elas. E isso é ótimo. Então, assim, óbvio que agora dando entrevistas as pessoas estão mais cientes do que eu faço. Mas quando eu entrei, eu não queria falar, olha, eu vou te fazer isso, aquilo, não sei o quê. Porque se eu não entregar 1/10 daquilo, pô, ou se eu tiver uma coisinha que eu te prometei que eu não entregar, vai gerar uma decepção. Sim. Vai gerar uma frustração. Então a pessoa, ela precisa ter essa relação. Então pra mim sempre foi maravilhoso. E você fala, cara, é ruim trabalhar com um monte de homem? Eu acho maravilhoso. Então assim, é prático, é direto, é não sei o quê. Eu gosto de trabalhar com mulher, eu gosto de trabalhar com homem. Eu acho que são características diferentes, né? Sim. Mas eu nunca fui maltratada pelo fato de ser mulher. Então, pelo contrário, né? Tipo, puxa a cadeira, abre a porta do carro. Então, assim, Tem o lado cordial e cavaleiro. lado cordial. E a galera do mercado financeiro era mais velha, né? Agora que tem um pessoal mais novo, mas sempre foi um pessoal mais velho que é mais cordial ainda. Eu Então acho foi que legal. esse mercado, até puxando um pouco aqui para o nosso tema macro do tech, revolucionou bastante também a atuação, acho que da própria mulher também, né? Porque a imagem que nos vem à cabeça, assim, quando falo de mercado financeiro, principalmente bolsa de valores, é um pouco o lobo de Wall Street, aquela gritaria de coisa do tipo. E hoje você opera aí pelo seu celular através da tecnologia. Então acho que teve bastante transformação na sua participação também. Com certeza. Eu acho que é legal da gente falar como a tecnologia ajudou a aumentar o número de investidores, começando pelo fato de que antigamente era essa gritaria. Você imagina eu com o meu tamanho todo, um monte de homem gritando. Não ganhar dinheiro? Nunca. E daí eu entrei na bolsa, a Bovespa já estava nessa transição, indo para online, e a BMF ainda não, ainda estava na gritaria, foi o finalzinho ali da gritaria. E daí foi muito interessante, porque quando veio a tecnologia, você pode operar de qualquer lugar, começa por aí. E é online. Então, né, a gente permitia que as pessoas pudessem fazer isso. E daí foi avançando para você poder fazer isso através do seu celular. E hoje, os aplicativos de celular, né, no caso, a mesma plataforma que eu uso no meu computador, eu uso no meu celular, ela tem tudo. Ela tem o gráfico, ela tem o stop loss, ela tem todas as ferramentas, ela tem todas as funções que você teria que usar só no computador, inclusive. Então, ficou até mais fácil das pessoas poderem participar. E quando eu comecei, aí parece a velha falando, mas tinha só 5% dos investidores eram mulheres. Hoje a gente já aumentou isso, a gente tá com 27%, né? Óbvio que dá para chegar a 50%, né? Porque a gente precisa dominar o mercado, né? Mas assim, a gente fez até campanha sobre isso, a gente começou uma campanha no ano passado, batendo, porque estavam 800 mil mulheres e a gente queria bater logo 1 milhão, e daí, óbvio, 2, 3, 5 e agora vai. E então, assim, aumentar o número de mulheres investidoras. E hoje a mulher tem essa grande vantagem, porque da casa dela ninguém tá vendo se você é homem ou mulher. Sim. E a mulher, ela tem, assim, a questão familiar muito mais presente, né? Ela passa mais tempo com os filhos, inclusive. Então eu bato muito na tecla que além da liberdade pra ela mesma, né? Eu ganho dinheiro da minha casa, eu tenho tempo pra ficar com a minha família ou com os meus filhos, eu não preciso sair de casa para trabalhar, eu posso trabalhar dentro de casa. E não só com bolsa, mas eu também posso trabalhar com marketing digital. E o mais legal é isso, né? Das pessoas entenderem que elas podem ser multirreceitas e que a bolsa pode ser uma renda extra. Pode virar sua renda principal, mas pode ser sua renda extra. Então, inclusive, aumentou muito o número de alunas minhas mulheres. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha menos de 10%. Hoje a gente tem 40%, mais ou menos, de mulheres. O meu Instagram é uma referência disso. Quando eu abri meu Instagram, tinha 90 e poucos por cento homem. E hoje tem 70, ainda é muito, né? 69, 68, assim. Mas aumentou muito o número de mulheres interessadas no assunto, porque através da tecnologia elas entenderam que elas não precisam ir para um ambiente masculino, ela não precisa falar que nem um homem para ganhar dinheiro no mercado. Então tem muito disso. E daí tem vários cases de mães, né, que hoje ganham dinheiro operando. E de todas as idades. Tem uma dentista, que eu gosto de contar a história dela, ela tem 60 anos. E ela pegou e aprendeu bolsa e ela faz isso na hora de almoço dela. Ela é dentista e na hora do almoço ela ganha lá 2 mil, 3 mil reais no dia. Óbvio que ela, como dentista, também vai fazer, sei lá, canal, não sei o que, todas as coisas, implante da vida deve custar caro pra burro, né? Agora, ela conseguiu fazer um negócio sem ter que atender um paciente, sem ter que falar com ninguém, literalmente online. E daí você pode fazer isso, mas você também pode ser uma assistente virtual, você pode trabalhar com design, você pode trabalhar com tráfego na internet, que, gente, não é nada ilícito, é só os anúncios do Google e do Facebook. Então veja como a tecnologia nos ajuda. E a tecnologia nos ajuda também a tomar decisões melhores, né? E daí tem sempre a questão que perguntam, pô, mas com a tecnologia não vai subir os traders? É a pergunta que mais me fazem. Não, gente.
Por quê? Porque precisa do ser humano para tomar as decisões. E o mercado muda, e a tecnologia não muda tão rápido quanto o mercado ali, as notícias, etc. E eu gosto muito de um livro que chama Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Ele conta a crise de 2008, e é uma história real, e daí tem, né, toda a história ali sobre os modelos quantitativos, inclusive, que prejudicaram muito, que inflaram o mercado. E daí tem uma frase que eu amo, que a máquina é melhor do que o homem, mas o homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Então, ou seja, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. E é o que eu incentivo, inclusive, nas minhas investidas. Porque a tecnologia nos ajuda a ter processos, ter agenda. A gente estava falando aqui de agenda, de horário, etc. Gente, assim, a minha agenda, ela é do Google, básica. Você conecta com o celular, com a Apple. Então, tipo, você já conecta as duas coisas que você tem na palma da mão. E todo mundo que trabalha comigo tem acesso à minha agenda. Porque eu tô aqui com vocês, o meu telefone não vai tocar. Porque todo mundo sabe que eu estou gravando com vocês e que não tem como me atrapalhar. Então você se torna mais produtivo. Então veja, a gente tem várias tecnologias aí a nosso favor hoje em dia. E para que você possa trabalhar de qualquer lugar, para que você possa conquistar sua independência financeira, para que você possa valer mais a sua hora. E daí vem um outro ponto que eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar como que a tecnologia nos ajuda a trabalhar menos horas. Porque a gente tá vivendo um mundo, principalmente aqui em São Paulo, a galera acha bonito trabalhar até 10 horas, sempre é muito 11 horas. precioso, né? 10, 11 horas da noite, cansado, né? Tem nada a ver com Cara, produtividade. A primeira coisa que eu vi, que eu assim adorei também já recente, é os hologramas. E daí teve 2 empresas que já me procuraram, né, pra fazer meus hologramas pra palestra. Eu falei, cara, na palestra eu falo sempre, tipo, quando eu monto uma palestra, Sim. você monta aquele conteúdo, você vai falar a mesma coisa, é igual dar aula. Sim. Então você Sim. dá aula, por isso que minha aula é gravada, né? Tem a mentoria ao vivo, mas tem a aula gravada, porque eu vou repetir a mesma coisa todo dia. Pensa, antes eu tinha que fazer isso. Quando eu dava palestra em café, eu falava a semana inteira, daí dava curso, todo final de semana repetia a mesma coisa. Por isso, gente, toda vez que vocês conhecerem um professor, admira essa pessoa. Admira essa pessoa, porque primeiro não ganha bem, porque o nosso país não reconhece a educação, não reconhece a importância da educação, e além de tudo, a pessoa tem que repetir a mesma coisa. Então pra pensar, né? Tipo, poxa, olha como a gente tem que valorizar esse profissional. E a tecnologia tá ajudando nisso. Sim. Porque antes eu pegava e criava um conteúdo, eu tinha que repetir ele várias vezes para conseguir atingir mais pessoas. Hoje eu gravo um conteúdo, quantas pessoas vão acessar isso? Quantas pessoas vão acessar esse nosso papo? Sim. Olha como é libertadora a tecnologia. Chega lá no Japão, eu tenho aluno no Japão, eu tenho aluno na Austrália, eu tenho aluno nos Estados Unidos, eu tenho aluno em Portugal. Então, ou seja, a gente consegue chegar a muito mais pessoas e de fato levar o nosso objetivo. E daí eu criei um game também, que é o Traders Life, que é um joguinho onde o professor é um touro, e daí você tem um personagem, você vai ganhando dinheiro, você troca a TV, você troca o computador, você troca de casa, você viaja. Literalmente a vida de trader. Sim. Então assim, porque é intuitivo. A tecnologia, ela nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes, mas a se divertir mais também. Então, pô, um livro, ler, chato, não sei o quê, cheio de economês, financeiros, tem jeito mais legal de aprender? Por que aprender tem que ser chato? Quem disse que aprender tem que ser chato? Você aprende todo dia. A gente aprende com um papo aqui, a gente aprende com um gibi, a gente aprende com um desenho animado. Que daí foi o segundo movimento que eu fiz agora, que foi um desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho. Por quê? Porque agora é obrigatório, né, educação financeira dentro das escolas, mas eu comecei a me incomodar porque tava educação financeira chata. Cheio de economês, financeiros, contratou um consultor financeiro aqui. Eu acho que tem até um lance também da economia que assusta um pouco, assim, pra você entrar nela também, se você não tem conhecimento. Que matemática assusta. Eu não sei por que brasileiro tem essa puxação com matemática, mas ele tem pavor de matemática. A primeira coisa que todo mundo me pergunta, tem que saber tudo de matemática? Gente, e é engraçado, né, que o cara, por exemplo, vai fazer programação e tem medo de matemática. Programação é assustador. Tem um monte de código, né? No colégio eu já tive que aprender código HTML lá atrás, não sei o quê. Ganhei até um prêmio da USP era pra fazer as páginas e tal, né? E era sobre a Segunda Guerra Mundial. E o meu tema era o Holocausto. Só que eu achei que ia ficar muito vago fazer uma página só. E eu fiz um portal inteiro. Caramba. Aí acabei ganhando o prêmio. Foi bem legal. Mas, pô, dá um trabalho pra caramba você fazer o código. Aí depois tinha, não sei se ainda existe front page, né? Pra você facilitar a vida. Microsoft, né? Facilitava, né? Porque daí você não tinha que digitar todo o código, decorar aquele monte de linha e tudo mais.
deveria ter estudado mais programação, porque se eu programasse tudo que eu tenho vontade, eu ia ser... Eu falo isso também nas startups. Não, na próxima vida eu quero nascer nerd. Não, eu assim, cheguei a essa E a conclusão. importância Hoje- do CTO, assim, tipo... pode Não, perguntar, imagina, Daniel. não, eu ia até falar que essa questão da programação hoje está sendo uma coisa aberta não só para quem é de TI, né? Então a gente vê na área Exatamente. financeira a galera programando em Python, programando em R Sim. para gerar gráfico. Então Não, acho programação é E as maravilhosa. plataformas de low-code também, né? Sim, Que permite que total. uma pessoa que não sabe programação consiga Sim. programar também, né? Exato. Consiga criar um software ali com low-code, com... Total. Mas E open assim, só source fazendo também. um link rápido aqui na questão da acessibilidade da tecnologia. Hoje a gente tem também a questão dos bancos digitais, né? Então a gente pega, por exemplo, o Nubank, que traz essa forma de você fazer investimento tanto em renda fixa quanto variável de uma forma muito mais fácil. Então, teoricamente, olhando a grosso modo, assim, a barreira de entrada acabou sendo diminuída, né? A gente consegue ter mais pessoas investindo. Como que é isso, no seu ponto de vista? Sim, cada vez mais, né, na palma da mão a gente tem esse acesso, então, mas primeiro tem que ter o educacional, né, Sim, porque também as total. pessoas entram e elas acham que assim, vou clicar no botão aqui, vou investir num fundo, e ela não sabe o que tá acontecendo. Exato. Então, assim, isso não faz sentido, né, então, e hoje ainda é o que acontece. Então, você fala assim, tem até algumas plataformas que elas vão analisar o teu perfil, mas as respostas que você dá ali ainda são muito superficiais para você entender o que você tá fazendo. Aham. Daí você fala assim, eu tenho um perfil arrojado. Porque eu estou disposto a tomar risco. Tá bom, daí ele te coloca num fundo de ações e a primeira queda das ações você quase morre do coração. E daí, então, ou seja, você não tá tão disposto assim a tomar risco. Então precisa ter um bom senso ainda, né? A tecnologia tá ajudando nesse processo, mas ainda um bom senso das pessoas de entenderem que ela não resolve tudo, né? Sim. E que assim, as pessoas acham que, beleza, eu pego um robozinho aqui, vou colocar dinheiro no robô e vou ficar aqui assistindo e vai cair dinheiro na minha conta. Não funciona assim. Sim. E outro ponto é que você não vai dormir à noite. Porque se você coloca o seu dinheiro e você não sabe o que está acontecendo, essa oscilação que acontece, você acaba ficando preocupado. Isso não é saudável. Tanto que quando me perguntam assim, qual é o melhor investimento? Aquele que você dorme à noite, ponto. Porque significa que você entendeu o risco que você está correndo. Você entendeu, pode ser uma startup, pode ser na bolsa, pode ser no imóvel, mas que se você não entender o risco que você está correndo, você vai prejudicar, inclusive, a sua saúde mental. Você vai prejudicar a sua vida. Aí no outro dia você vai trabalhar e falar, cara, meu Deus do céu, eu preciso ganhar dinheiro aqui porque eu tô perdendo lá na bolsa. Eu lembro que eu tinha um cliente maravilhoso. Ele operava e ele era médico, né? E daí ele pegou e existem ações e opções. Opções, ela tem um vencimento, ela vira pó, né? Ela vira zero. E daí, depois do vencimento. E ele pegou e comprou as opções da Petrobras achando que era ação. E daí começou a despencar o negócio. Ele pegou, abandonou o barco e foi trabalhar. E foi falando assim, eu vou dar plantão aqui para recuperar o investimento. Aí o cara começa a fazer hedge, ele começa a fazer trava, né, do prejuízo que ele toma de um lado, porque ele não entendeu o risco que ele estava tomando. Então é muito importante que a gente use, sim. Eu acho que a tecnologia está avançando muito. A gente mesmo dentro da Atom está desenvolvendo uma área, né? A gente está montando a área de Atom Tech, né? Com algumas pessoas. Foram mentorados meus, inclusive, e que me trouxeram essa ideia de pegar, primeiro, de educar mais programadores, porque hoje está difícil de você contratar programadores. Já tem falta no mercado. Sim. Porque o cara ganha em dólar. Então, ou seja, ele pode morar aqui no Brasil, então você já não consegue achar esse profissional. E daí você formar esses profissionais para quê? Para provocá-los, e eu tenho feito essa provocação das pessoas que têm iniciativas, ideias voltadas para o mundo dos investimentos, para a educação financeira, para a educação tradicional, traz para mim, porque eu tenho interesse, né? Então, de provocar mais pessoas a pensarem como que pode ser mais intuitivo, como que pode ser mais leve os seus investimentos, como que você gostaria que fossem os seus investimentos, o que você gostaria de saber, quais dicas que você gostaria de ter, e não só para investimento, mas também para gestão de empresa. Outra coisa que eu acho que, sim, a gente está muito atrasado ainda em relação à tecnologia, porque se você for ver, eu tive na faculdade uma matéria com a Zila, que inclusive faz parte do meu conselho de administração hoje. Que legal. Foi minha professora e a gente trouxe ela para o conselho. Ela mais de 30 anos FGV e ela tinha uma matéria dela que era jogos de empresas. Então era um software para aquela época e daí você tomava decisões do preço, da mercadoria e etc. E daí você pegava e depois via o resultado. Se aquilo deu certo ou não, se sua empresa foi à falência. Então ela tinha uma tecnologia por trás, né? Tinha uma inteligência por trás para você poder simular como seria montar um negócio e que preço e que público que você escolher. Então tinha alguma escolha. Por isso que chamava jogos de empresas.
E daí foi muito interessante que eu falei assim, cara, o que aconteceu com isso? Por que não evoluiu isso? Imagina se a gente evoluir isso para empresas de verdade. Então, por exemplo, eu tenho o meu negócio e daí eu tenho um software onde eu vou decidir o markup. Mas antes de eu mudar o meu preço mesmo no mercado, eu vou simular aqui como seria isso. Sim. E daí você pode trazer benchmark, você pode trazer inteligência artificial para te ensinar a tomar decisões melhores. E daí o empreendedorismo vai chegar para outro patamar. Por isso que eu falei que eu gostaria de aprender a programar para fazer tudo que eu penso. Seria maravilhoso. Sim, com Carol, certeza. deixa eu puxar. Eu peço até desculpa, acho que eu tô sendo um pouco monopolizador aqui. Não, mas É que eu falo muito, né? Eu tô muito curioso para algumas coisas e eu queria puxar um pouco o tema que acho que todo mundo quer saber um pouquinho aqui também de Shark Tank. Exatamente. E aí eu queria saber um ponto, porque dentro da Certis a gente tem o nosso Labs, e aí acho que o Cassini até pode explicar melhor. Mas o Labs, basicamente, muito resumidamente, ele recebe ideias e a gente projeta as ideias. Cassini, quer agregar ou... Vou agregar um pouco. Agrega um pouco. Nosso laboratório de inovação, Carol, surgiu há uns 2 anos atrás com empresas que a gente atendia querendo fazer MVPs, né? Produtos minimamente viáveis ali. E a gente construiu, na verdade, né, a Certis é uma empresa consolidada, tem mais de 130 clientes ativos, né? A gente atende bancos, a gente atende empresas seguradoras, né? A gente tem a área nossa de Financial Products é muito bem evoluída também. E o nosso laboratório de inovação, ele construía MVPs para grandes marcas, grandes empresas que já estavam na nossa carteira. E a gente acabou criando um laboratório ali e um ambiente seguro para a startup crescer, né? E o nosso laboratório está virando agora uma startup também. Por quê? Porque agora a gente não está mais focando em MVP e estamos procurando empresas que querem escalar num ambiente seguro. Porque todo mundo já teve problema lá, né? Eu já tive problema com sócios CTOs também, né? Ou um tech lead muito importante do negócio, que ele acaba virando o herói da empresa, né? Que o código dá errado, ele vai lá e conserta em 2 minutos e ele fala assim, já arrumei. Mas aonde foi o erro? O que aconteceu? Arrumou, não arrumou? Estrategicamente errou e estrategicamente arrumando. E aí, se esse cara sai, o código não fica documentado e você perde tudo ali, né? Você tem que contratar outro, e aí o outro CTO que vai entrar, ou um tech lead ali, ele vai querer reescrever todo o código em outra linguagem ainda. Sim. E aí o CEO ali, que não entende programação, muitas vezes, acaba ficando na mão dessa pessoa, desse perfil que é o perfil herói da tecnologia. Então a gente criou um ambiente para matar esse herói. Então a gente criou um ambiente estrutural, documental e seguro, né, para qualquer startup crescer. Então a gente está atraindo muitas startups hoje na fase de pré-escala ali para entrar nesse ambiente. A gente faz como se fosse um CTO as a service, né? Então se algum tech lead sair dali, automaticamente tudo está documentado, tudo está num ambiente seguro onde todo mundo conhece aquele ambiente. E a gente acaba crescendo. Então a gente criou esse ambiente muito, muito interessante dentro do laboratório de inovação. E aí eu não sei se você quer fazer uma pergunta, mas já estou com várias aqui. Eu quero fazer uma relação aí, porque de fato a gente recebe um monte de ideias aí para a gente desenvolver. E pensando aí também com o seu lado de investidora e também jurado do Shark Tank, as pessoas chegam ali com um intervalo curtíssimo de tempo, com uma ideia mirabolante, e eu queria ouvir você um pouco comentar de quais critérios você analisa essas empresas, às vezes essas pessoas... Mas antes disso, André, tipo... Olá, vai lá. Mas antes disso, o que mudou na sua vida depois de Shark Tank, né? Porque eu acho que todo empreendedor te encontra no elevador agora e fala assim, Carol, preciso fazer meu pitch. Eu faria meu pitch aqui, mas você ia querer investir na hora na minha startup. Então, eu não vou fazer isso porque eu posso me comprometer aqui. Então, não é o momento certo. Eu queria saber o que mudou quando você for pro programa e agora todo mundo te encontra ali, quer fazer um pitch? Um elevator pitch. Bom, vou aproveitar os 2 ganchos aqui. Primeiro, parabéns pela ideia e pelo desenvolvimento. Tenho bastante interesse de conhecer mais disso, porque é uma dor, né? E vocês estão... Olha o pitch já. Já tá aí. Olha, o eu pitch fiz reverso. o pitch.
Mas eu acho que é um ponto chave, né, a parte de tecnologia, inclusive, né, das minhas investidas no Shark, todas que estão na área de tecnologia, eu sempre peço pro Márcio, né, que foi esse meu mentorado, ele tem uma software house e tudo mais, para ele olhar se elas estão caminhando para o lado certo da programação, porque muitas vezes você começa uma programação e daí ela tá atrasada ou outras pessoas não vão conseguir depois desenvolver, né? O que você falou, dar continuidade é o problema grave da tecnologia, né? Senão você tem que começar tudo do zero, vai ficar travado, não vai conseguir ter algumas coisas que precisaria no futuro. Então é muito importante esse olhar mais analítico para aquilo. Como eu não sou de tecnologia, eu peço sempre para ele fazer essa análise para mim, mas achei muito legal isso que vocês criaram, porque realmente é um problema. E é uma das coisas que eu pergunto no Shark, quando a pessoa me traz uma empresa de tecnologia, se o CTO é sócio. Se não for sócio, a chance de eu investir é muito pequena. Porque eu não quero passar esse perrengue, eu não conhecia essa solução, mas eu não quero passar esse perrengue da pessoa ir embora e você perder ou você ficar refém de uma contratação. E daí o cara fala, não, mas eu contratei a melhor empresa de software. Eu falei, como você sabe? Não, é porque eles têm boas recomendações. Como você sabe. Que se você não sabe de tecnologia, você não sabe ler. E é exatamente isso que a gente faz, porque o nosso laboratório ele entra como sócio no negócio também, né? Além, obviamente, a gente tem o nosso mensal, só que é um valor muito abaixo do mercado, porque a gente tem a responsabilidade de criar esse ambiente seguro. Sim. E quando a ideia é boa, né, o equity vale a pena, né? Quando aquilo pode ser desenvolvido e etc, é escalável, blá. Então isso é um ponto. Agora, assim, ter entrado no Shark pra mim foi um grande desafio, né? Porque até começando, acho que pela vida pública já foi um grande desafio, porque antes eu ganhava dinheiro, ninguém me conhecia. Tipo, eu ganhava dinheiro lá em Sorocaba, então eu tinha meus clientes lá e tudo mais, e tinha minha vida. E beleza, quando eu fui pro online para escalar o meu negócio, quando a gente criou a Atom, né, que a gente comprou uma empresa listada na bolsa, então a gente se tornou uma empresa pública, e daí eu fui pra frente, virei presidente da empresa, a área de RI, que é o relacionamento com o investidor, enfim, quando isso foi fazendo com que eu tivesse mais nas redes sociais, daí veio, né, antes era o Orkut, foi pro Facebook, e o Instagram veio, daí decolou, né, muitas coisas, e daí você vai tendo um monte de gente te conhecendo. Isso é desafiador, por quê? Porque as pessoas também passam a te julgar. E principalmente no mercado financeiro, existe muito preconceito de quem é do mercado financeiro. Quem é de fora olhando quem é do mercado financeiro, como se a gente fosse, sei lá, muito ganancioso, só pensasse em dinheiro, não tivesse relações com as pessoas, enfim. As pessoas têm uma imagem de quem é do mercado financeiro como se fosse muito, muito capitalista excessivo, né? E daí é curioso, né? E a gente, assim, vive num país onde o dinheiro, ele é traumático para as pessoas. Você ter muito dinheiro, às vezes, é ofensivo. Então, dependendo da onde você está... E a gente está passando, inclusive, nesse momento, essa guerra política por causa disso também. Porque as pessoas, muitas vezes, olham para o empresário, olham com raiva, né? Pô, você tem dinheiro. Então, assim, é um ambiente ainda... do catolicismo. Cultural, né? Então, assim, e a gente tinha, né? Eu tinha até uma coluna, dinheiro não é pecado, gente. Vamos falar abertamente sobre dinheiro. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro. Não tô falando que eu ganho dinheiro pra ostentar. Eu quero que você ganhe dinheiro. Porque se você ganha dinheiro, você gasta dinheiro. Você contrata gente, você vai na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria. Isso faz a economia girar. É bom pra todo mundo. O brasileiro tem que começar a falar mais, compartilhar mais. Porque daí a gente vai ter outro país, né? Mas daí quando eu comecei a ficar muito pública, daí eu ganhei uma coisa que eu nunca imaginei, que chama hater. E tem gente que me odeia. Público já tenho, Carol. Eu também fiz um comentário esses dias numa publicação, uma porrada de hater. Então, mas assim, é raro, mas acontece sempre. Mas é engraçado, assim, que vai ter 1000 comentários positivos. E você vai ler o infeliz que foi negativo. E daí, e principalmente, né, sou mulher, a gente tem um pouco mais de hormônio, então a gente fica mais sensível em alguns dias. E daí você fica tipo, você pega aquele dia que você tá já chateado, daí você lê uma coisa, não gostei da tua roupa. Eu falei, puta vida. Não gostei do teu sorriso, eu não gosto disso. Meu, sabe, umas coisas também que não agregam. Óbvio que você tem que tomar muito cuidado pra você não ignorar todas as críticas, porque tem algumas que são construtivas. Sim. Também é óbvio que as pessoas não sabem falar na internet, né? Elas são agressivas, elas, tipo, às vezes a crítica dela é construtiva, mas ela foi tão agressiva com você que você acaba ignorando aquela informação, você acaba não querendo saber daquela informação porque ela tá te atacando, né? Exato, é o que entra de comunicação não violenta, né? Exato. Muitos falam hoje, por exemplo.
e que poucos usam. Concordo Então, totalmente. esse é o ponto. E daí teve o convite para eu ir pro Shark. Eu pesei muito, eu fiquei lisonjeada, porque há mais de 10 anos eu comecei a gravar vídeo e as pessoas que me gravavam falavam, nossa, deveria estar no Shark, não sei o que. O que é o Shark? Aquele programa americano. E comecei a assistir e achei o máximo. E daí o Shark veio pro Brasil, não fui convidado, ninguém me conhecia. Aí quando eu comecei a palestrar muito aqui em São Paulo, aí uma outra pessoa começou a falar, você deveria estar no Shark. Fulano falando ciclano. E daí até a Fabi Saad me conheceu, né? E ela sugeria as mulheres, tipo uma headhunter pro Shark de mulheres, né? Indicava mulheres e ela falou, indiquei teu nome lá. Eu falei, obrigado, tipo, tinha acabado de conhecer ela. Falei, obrigado, não sei o que, todo mundo falando. Acho que chegou um ponto que eles me chamaram pra conversar. Falou, quem que é essa menina? Vai, todo mundo tá falando dela aqui, vamos entrevistar ela. E é literalmente como uma entrevista de trabalho. É bizarro, assim, faz uma reunião e te pergunta um monte de coisa e tal. Mesmo porque tem que levar em consideração que o Shark tem que ter dinheiro. Isso eles já tinham informação porque minha empresa é pública, então já sabia que eu tinha dinheiro. Segundo, eles tinham que saber como eu era na câmera, como eu gravava muito vídeo, então eles já tinham me visto. E terceiro, tem que combinar, tem que ter combinar com um programa. Sim. Porque assim, Tem um formato ali a ser obedecido. chama Shark Tank, ninguém tá Exato. esperando que eu seja fofa. Então, ou seja, né? Então é um ponto também. E os Sharks têm que disputar, porque a graça do programa é essa, você colocar um monte de Shark diferente. Porque se eles ficam muito amiguinhos, tipo, o programa perde a graça. Então eles, não que a gente fica brigando, mas assim, tem pontos de vista diferentes. Várias Sim. vezes o Apolinário fala uma coisa, eu não concordar e vice-versa. Segmentos diferentes também de mercado. Ele fez um investimento lá que eu tiro o sarro dele, não vou falar qual, mas eu tiro. Hoje ele Depois eu vou concorda entrar com você isso. ou não, cara? Não. Não, agora deve estar concordando, mas naquela hora não concordou, não, ficou puto. E assim, eu falo do Apolinário porque a gente ficou muito amigo, a gente já era amigo porque fundamos junto o Instituto Êxito, né? Sim. E daí, pô, quando eu fui convidada, né, eu não podia contar pra ninguém. Foi de março até setembro. Tava no meio da pandemia, então eu não sabia quando ia ter a gravação, tava adiando. E daí eu fiquei todos esses meses sem poder contar pra ninguém, né, porque tá isso lá em contrato, inclusive, e eu não sabia se era como convidada, que é um dia só, como meia cadeira ou uma cadeira inteira, então eu não sabia o que ia acontecer. E daí quando eles me ligaram, falando, não, você vai assumir uma cadeira full, não tinha me contado nem quem ia sair, então eu também não sabia que ia entrar no lugar da Cris. A Cris estava desde a primeira temporada. Sim. Olha a responsabilidade. Porque você entra, já tem um monte de gente que gosta dela. Sim. E que acompanha ela, e que tá acostumado com ela. Daí entra uma pessoa que ninguém sabe direito quem é, que a galera já tem objeção do mercado financeiro. Pra ocupar uma cadeira de alguém que tá desde a primeira temporada é pesado, né? Tanto que no primeiro dia de gravação, cara, eu já dei palestra pra 15 mil pessoas. No primeiro dia de gravação, eu estava com tem uma água aqui do lado, eu estava tremendo. Eu peguei a água, vi que eu tava tremendo, parei de beber água. Então, por quê? É porque eu não sabia como o público ia reagir. E não porque eu não sabia o que eu tava fazendo, mas porque eu não sabia como o público ia reagir. E ali é desafiador, porque em qualquer lugar eu tenho informação da startup. Se você me fizer um pitch, eu vou checar tudo sobre você e eu não preciso tomar uma decisão agora. Lá eu tenho que tomar na hora. E eu nunca vi vocês na frente. Então, olha a diferença. E você, me acompanhando 2 dias na rede social, sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. Acompanhando essa entrevista, sabe tudo que eu penso. Então, olha a diferença que tem. Então, ou seja, você entra, né, por aquela porta, você tem todos os argumentos para me convencer. Eu não tenho argumento nenhum. E eu ainda perguntei, né, pra diretora Eugênia, falei, Eugênia, e aí, vocês vão mandar o pitch antes, as informações, não sei o quê? Não, a gente vai te dar um caderninho. Eu falei, legal, lá tem as informações? Não, em branco. Você anota. Faz as Não, contas na hora. Mas é realmente na hora? Assim? Na hora, Você na não tem hora. uma análise de business plan anterior Não, pra ver? zero. É aquilo? É real? Entra É um a pessoa reality. ali. É um Meu reality show. Deus. É um reality show. É um reality show. E daí a pessoa vai tomar. E daí a gente vai tomar uma decisão depois dali, né? Tipo, e óbvio, né? A gente vai fechar com, né? Pô, fechei com o Bruninho. Tá, daí se ele mentiu ali, depois eu posso declinar se não bater os números. Então você falou, cara, você faturar 10 milhões e você tem 10 milhões de prejuízo. Não dá. Uhum. Aí, então a gente faz uma due diligence pós-programa, que é pra avaliar os dados. Já né, declinou pra ver. muito? Oi? Já declinou muito? Não. Nenhum? Porque assim, não, já tive um que eu declinei, porque a pessoa tinha um processo que impedia a atividade principal dela. Então era né, não tinha como. Mas assim, Claro. deixei muito claro, olha, arruma isso daí, se você arrumar, e tudo, volta e a gente Volta. conversa, né? Bem. Porque ele falou que foi um equívoco, né? A gente nunca sabe, não tô aqui pra questionar, nem pra julgar ninguém. Então, Certeza. contra dados, não argumentos, né? Então, é sempre em base em dados. Então, a gente faz essa avaliação.
Então, esse é o ponto, né? E tem gente, por exemplo, teve um caso que eu tava com outro Shark, o outro Shark fez a due diligence, não ia mais entrar, e daí o cara achou que não... Tipo, o valuation dele já tava num outro patamar, já que tava querendo me vender um negócio mais caro do que ele vendeu no programa. Tem de tudo, assim, sabe? Nossa Pra você ter uma Senhora. ideia. Porque o cara vai pro programa e daí ele fica famoso e daí ele já acha que o valuation dele é outro. Só que ele não entendeu que esse valuation novo dele também é com a gente, né? Porque, Sim. pô, quando você fala assim, olha, eu tenho um Shark, né? O Então, negócio sobe. óbvio, você abre um mundo de portas. E eu acho que essa é a vantagem do programa. É você levar um Shark pra casa pra você poder abrir portas, né? Então, assim, pra você ter mais acesso a outras pessoas, porque você valida o teu negócio. Então, não é Sim. só dinheiro. É Uhum. tipo, pô, eu Ao sentar passei na pelo mesa, né? Shark e fui validado. É igual ganhar um prêmio, entendeu? É um Você fala, cara, eu propósito tenho o também. prêmio de startup do ano, E acho entendeu? que tem até um lance assim de postura da pessoa que vai lá e realmente fecha o acordo, né? De que, putz, se a pessoa pensou, putz, agora ele vai trabalhar, eu. Cara, perdeu. Não, né? isso- eu acho não. que começa a Isso é o que trabalhar mais muito acontece. mais, né? O cara acha que ele vai pegar e vai, assim, ganha um Shark, pô, o cara coloca dinheiro infinito Toca aqui, aí, né? Não, e não dá, né? E daí eu montei uma aceleradora, então o que mudou na minha vida, assim, eu acho que duas coisas bem importantes. Primeiro, agenda. Cara, porque, pensa, hoje eu tô com 40 investidas. Então, 40 sociedades não é nada fácil, né? E daí eu montei uma aceleradora e montei um CSC, né? Um Centro de Serviços Compartilhados, onde eu trouxe, né? E tô trazendo ainda, né? Todas as áreas que uma empresa precisa. Então, assessoria de imprensa, marketing, finanças, RH. Por quê? Porque no grupo, a gente contratando esses serviços, a gente reduz custo. Com Começa por aí. certeza. Uhum. É o que a gente Segundo- faz na parte de tecnologia, dentro do laboratório de inovação. Né? A gente Sim. reduz os Cara, custos porque a porque gente você tá entrega a todo mundo tecnologia. junto. Exato. E é muito importante, todos eles ficam no mesmo grupo do WhatsApp, eu pego olha como realmente a gente não tem acesso. A pessoa sai daquele pitch, ela, tipo, no caminho dela ir embora, eu acho o Instagram e mando uma mensagem pra pessoa com o meu celular falando, entre em contato comigo. Porque até terminar as gravações, eu falei assim, cara, depois eu vou ter esse acesso, mas eu já mando na hora. E daí a pessoa me manda uma mensagem, eu coloco ela no grupo do WhatsApp, e daí eu dou todas as instruções. Terminando a gravação, são 2 semanas seguidas, das 8 da manhã até meia-noite, Nossa. 60 Que pitches. jornada. Não, e detalhe, né? A hora que termina a gravação, eu começo a ter pesadelo que as pessoas estão entrando no meu quarto fazendo pitch. Porque você imagina, você fica no automático, pitch, 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 pitch. A hora que termina a gravação, você continua sonhando com pitch. E, é muito louco isso. E é muito intenso, né? Porque são 2 semanas, mesmo pra aproveitar a baita estrutura de estúdio. Vocês não têm ideia. É assim, sei lá quantas pessoas devem estar lá, mas, tipo, 150 pessoas gravando. Tipo, é um negócio, assim, Nossa, absurdo. uma É mega absurda a produção. quantidade de gente que precisa pra fazer aquilo bem feito, né? E é hoje o principal programa da Sony, né? Tipo, é onde ela mais investe, onde ela mais se dedica e etc. E daí o que aconteceu? Eu peguei e montei essa aceleradora, trouxe pessoas Ótimo. competentes, que são os mentores. Todo sábado tem mentoria, das 10 às 11, é Legal. obrigatório. Eu gamifiquei isso, então se ele abre a câmera, faz perguntas, não sei o que, ele ganha pontos, daí ele pode ganhar novos aportes, ganha viagens, ganha treinamentos e etc. Legal. Olha, que incentivo. Todos os lugares que eu dou palestra hoje, além das pessoas me pagarem pra ir, tipo, eu pego e cobro ingressos pra todo mundo que eu investi ir. Então, por exemplo, eles estão, essa semana tá tendo o Rio, né, o Rio Innovation Week, e eles todos ganharam ingresso pra poder ir lá. Então, tipo, pô, tudo que eu sou convidado, eles estão convidados, eu faço eles fazerem isso. Então, é um grupo muito forte. E eu faço um terrorismo já no primeiro dia. Falo assim, ó, você veio aqui não só pra pegar meu dinheiro, né, e pra pegar meu tempo. Você tá aqui ocupando a vaga de alguém que podia dar certo. Então você faça direito, faça acontecer. Claro. Porque senão você é a âncora desse país. E eu bato nessa tecla. Eu acho que todo brasileiro tem que ter uma responsabilidade que a gente precisa dar certo. A gente precisa ser gerador de caixa. Esse é o ponto. Então mudou muito em relação a isso. Porque eu faço isso de sábado. Por que eu faço de sábado? Porque de segunda a sexta eu tô pensando em ato. Então, cara, se você muda muito de estação, a rádio, é igual escutar uma música. Você não escuta música nenhuma. Então, se você ficar mudando muito de conversa, você não pensa em nada. Então, pô, eu tô fazendo, Boa. eu tô organizada pra fazer aquilo, pra pensar sobre aquilo. E daí, de final de semana, minha cabeça tá mais fresca, eu consigo colaborar mais com eles. E daí, eu falei, das 10 às 11 é o fixo, mas daí o sábado todo eu dou mentoria, então você marca comigo, Legal. você passa pauta, porque também as pessoas, tipo assim, gostam de marcar pra bater papo, né? E, gente, bater papo Nosso que a gente vai no objetivo, bar, no restaurante, no, né? Então, é uma reunião produtiva, então eu ensino eles a fazerem pauta pra eu saber até pra saber quem do meu time eu envolvo. E toda reunião, o meu time inteiro participa. Então, o Bruninho tá lá falando, o Daniel tá ali falando, todo o meu time tá escutando pra poder ajudar.
Esse é um ponto. Disciplina e gestão de tempo. De novo funcionando. Novamente. E daí, das 10 às 11 tem sempre um mentor convidado. Inclusive, vocês estão convidados já a dar uma mentoria para eles, já que você falou legal. do CTO e tudo mais, ó. Porque Eu sou mentor do Distrito Fintech também. Ai, que show. Então, e daí, das 10 às 11 eu coloco um mentor de algum assunto que eles estão, tipo, mais preocupados ou que precisam aprender mais. Por exemplo, muitos deles foram pro B2B, né? E isso também é maravilhoso, porque B2C dá muito mais gasta muito mais dinheiro. Gasta muito E daí, eles foram pro B2B, né? Eles trabalham com empresas. E daí eu trouxe um mentor de B2B. Então, ou seja, a gente sempre traz pessoas, né, de áreas que eles precisam. Agora, por exemplo, a gente fez várias mentorias sobre Black Friday, sobre como fazer o teu e-commerce, como vender mais, como cuidar do tráfego, como fazer lives para vender. Então, é sempre voltado para as necessidades deles, né? E o legal é que eu acho que, assim, a gente tá num momento no Brasil que todo mundo quer ajudar. Todo mundo... Pô, eu não tenho nenhuma dificuldade de convidar, por exemplo, pessoas para serem mentores. Eu brinco que eu cobro favores, por isso eu vim aqui, vocês vão ter que ir lá. Então, ou seja, aí você... prazer. E eu fiz muitos amigos, né? E grandes amigos, bilionários, que são muito bem-sucedidos financeiramente, e eles acabam passando o olhar deles. Isso ajudou muito. Agora, pro lado da parte pública, né? Eu acho que, assim, tem algumas coisas bem interessantes. Uma admiração, né? Gostosa. Então, assim, o mercado financeiro ele é mais nichado. Então, até então, quem me conhecia é o aluno. O que eu acho também muito legal, porque, assim, é muito louco um aluno querer tirar uma foto comigo, né? E eles ficam realmente muito fãs. Tem gente que me abraça tremendo, assim. O cara tá muito emocionado de me conhecer. E daí você percebe que, gente, você não tirava foto com a tua professora da escola ou com o teu professor da faculdade, entendeu? Olha como, né, muda, assim, a pessoa é tão grata pelo fato de que você ensinou ela a ganhar dinheiro, o impacto que você teve na vida dela e tudo mais, né, que você se torna muito importante. E eu sou, no final do dia, uma professora, eu sou uma educadora e eu tenho orgulho de falar isso. Então, eu gosto muito da educação, né, e daí no Shark é a mesma coisa, as pessoas começam a me abordar na rua, não só para fazer pitch, mas para agradecer, para tirar foto, eu dou uma palestra, e hoje foi muito legal esse movimento que, graças ao Casimiro, e também a entrada do Tito, a gente teve um público mais novo no programa, assistindo o programa. Teve aniversário da minha sobrinha, de 14 anos, ela tava todas as amiguinhas dela, da escola, não sei o que lá. Tia Carol, vem tirar uma foto com os meus amiguinhos aqui? Uma foto com seus amiguinhos? Porque todos eles assistem Shark. Eu, jura? Eu fiquei super feliz, porque 14 anos, Meu entendeu? cunhado recém fez 15 anos e ele adora. Cara. Olha isso, você tem um cunhado de 15 anos. Então, ou seja, e é muito legal de pensar isso, né? Porque se a galera mais nova tá assistindo Shark, a gente vai ter uma mudança drástica no nosso país sobre empreendedorismo. E esse ambiente de startup está crescendo muito, né? Total. Como que você vê para os próximos anos aí, tipo, de evolução até, tipo, governamental, né? As leis de startup também, incentivando o empreendedor, os fundos, né? Hoje tem um fundo que a gente está conversando também, que é um fundo do Microsoft, focado em empreendedoras mulheres também, né? O Impact. Então, como que você vê todo esse cenário aí? Essa Até evolução? fazendo um link com a sua pergunta, a gente acabou falando da questão do Labs, e eu vejo que também muito nas empresas está tendo uma cultura de intraempreendedorismo, né? Sim. O profissional trazer as ideias e construir isso dentro de uma empresa que já está consolidada. Então, juntando essas duas perguntas, como é que você vê esse futuro, assim? Primeiro, desses né, dois lados? empreendedorismo é essencial da gente falar, porque a gente, quando fala de empreender, a gente fala só de montar empresa e não é isso. O empreendedor, ele tem uma atitude empreendedora. Então, pô, a gente tá aqui no estúdio, o último que sair, apaga a luz, cara. Por quê? Porque reduz custo, porque ninguém vai ficar aqui, tipo, gastando energia a troco de nada. Exato. Então, a atitude do empreendedor é essa, de sempre olhar como dono, olhar pelo outro, olhar de fato se aquilo tem importância ou não, e como que eu posso reduzir custo, posso faturar mais. E eu bato até na tecla, né, as pessoas falam, por onde eu começo empreendendo? Por onde você está. Aonde você está hoje? Como que você vai fazer a tua empresa faturar mais? Daí vão querer te pagar mais. A gente falou aqui do vendedor, pô, é isso. Quanto mais faturar, mais reduzir custo, quanto processos mais inteligentes você trouxer, melhor. Mais as pessoas vão querer te pagar mais, vão querer que você cresça e pode ser que você se torne sócio dessa empresa. Porque a meritocracia é isso, né? Sim. A gente adotou esse sistema dentro da Atom, né? E por isso que a gente tem capital aberto, inclusive, porque a gente queria que os nossos traders que ganham dinheiro pudessem ser sócios. E daí, pô, você tem capital fechado, você vira meu sócio, depois pra tirar você vai ter que negociar comigo, valuation, não sei o que, daí fica uma confusão. Com a empresa de capital aberto, não, você vai lá e vende suas ações, você ganha ações, você compra mais as ações, você ganha dinheiro, você pode comprar quando você quiser. Então, ou seja, eu acho que o ambiente fica muito mais meritocrático de verdade. E daí entra um ponto que
Cada vez mais eu vejo as empresas montando áreas, antes eram áreas de novos negócios, agora são áreas de venture capital, que são áreas voltadas para investimentos em startups. Muitas pessoas procuram, vou procurar um investidor para minha empresa e tudo mais. Eu sempre incentivo procurar uma empresa porque uma empresa, ela já tem muito mais gente envolvida, ela tem uma estrutura muito maior. Quando você tem um único investidor que ele só vai cuidar de você, ele vai colaborar menos, inclusive. Você pode ter mais acesso a ele, mas ele vai colaborar menos. E quando a empresa, ela tá comprando você, é porque de alguma forma você já tem match com alguma coisa que ela faz. Que foi aonde eu comecei. Eu comecei investindo em educação e tecnologia. Sim. Então eu entrei no pool da Bossa Nova de educação e tecnologia. Depois entrei no pool de esportes e saúde, porque eu acredito piamente que o esporte tem diretamente relação com a produtividade. E depois eu montei um pool, que é o Pool Ladies, que é só mulheres no comitê. Olha, vocês podem investir, mas o comitê é só mulheres. Porque quando eu entrava num comitê, eu percebia que, cara, a mulher, quando me via no comitê, ela dava graças a Deus que eu tava ali. Porque geralmente o comitê era só com homens. E daí quando ela tinha um projeto que era mais para o ambiente feminino, até vocês entenderem as nossas necessidades, demora um pouquinho. Sim. E daí a pessoa não via, não entendia como ia ganhar escala com aquilo. É a mesma coisa que, se você começar a falar muito de carro, eu gosto de carro, mas eu não entendo de carro. Se perguntar tudo do motor do carro, eu não sei nada. Então, ou seja, vai demorar muito mais para eu poder avaliar se você me trouxer um business, uma startup voltada para automóveis da vida. Então, esse é um ponto, né? Então, cada vez mais de você ter conexão, né? De você poder procurar o investidor certo para o teu negócio, é o famoso smart money. Você tá no lugar certo, não só o dinheiro. Agora, como é que eu vejo startup? Eu acho que a gente está passando por uma transição importante. Por quê? Porque quando teve um boom das startups, todo mundo achou que poderia montar uma startup, qualquer ideia pode virar uma startup. E daí também começou um jogo do valuation irracional. Até em virtude de um movimento econômico nosso de queda da taxa de juros. Então a gente saiu de uma taxa super alta para quase 2%, para 2%, e daí as pessoas começaram a tomar mais risco. E todo mundo quis se aventurar no mercado de startups. Até grandes bilionários que nunca tinham tomado risco quiseram entrar no mercado de startup. E daí o que aconteceu? Começou a puxar demais o valuation. É oferta e demanda. Aí, então, ou seja, tem mais investidor interessado e ninguém quer perder a chance de comprar o próximo unicórnio. Aí o cara começa a puxar o preço e daí o valuation lá na lua. E um modelo que eu não gosto muito, pra ser muito sincera, é esse. Do tipo, um vai vendendo pro outro. E quando dá lucro esse negócio? Eu gosto da última linha, gente. Eu sou do mercado tradicional. Eu gosto de empresa que é geradora de caixa. Então, assim, eu não tô nada contra startups que vão fazer rodadas e rodadas e rodadas. Mas esse negócio de queimar muito caixa já se provou que o risco é muito maior. Então, beleza, eu prefiro ter 10 empresas de 100 milhões do que ter uma empresa de 1 bi. Aí você fala, por quê? Porque para você acertar uma de 1 bi, você vai ter errado um monte. Exato. É difícil imaginar quem vai ser o próximo do Bank, né? E, sim. Agora, é fácil de você imaginar como que você vai fazer várias empresas crescerem. Por isso que eu gosto. E a gente fala muito de startup, mas, por exemplo, o próprio Shark é muito mais PME do que startup. E o nosso país é de PME, de pequenas e médias empresas. Então, ou seja, a gente tem um potencial ali de alavancar a economia incentivando essa galera de PME. Porque esse pequeno e médio empreendedor, se ele trouxer a tecnologia para o negócio dele e conseguir ser escalável, trouxer processos, ele começar a pensar como startup, mas dentro do negócio dele, até de enxugar a gente, né? De não ter tanta gente dentro do time. É a margem de lucro e o crescimento constante. Exato. Né? E o importante é pingadinho. É isso. É lucro. Eu acho que tem várias iniciativas, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Tem muita fumaça, na minha opinião, né, ainda nesse mercado, então eu acho que a gente tem que colocar a bola no chão, ver o que é mais promissor, o que vai dar mais resultado. Isso foi o motivo pelo qual eu montei a aceleradora, porque quando falava assim, 10, 20% vai dar certo, aqui não. Porque na bolsa eu busco 80, 90% de assertividade, por que aqui eu vou buscar 10 a 20? Você tá doido? E são pessoas. Então é só você cuidar das pessoas, você cuidar do caixa, você cuidar dos números e pivotar quantas vezes forem necessários. Exato. E daí que tá. Quando você tem um conselho, né, quando você tem pessoas de fora olhando pro teu negócio, você consegue pivotar várias vezes. Pô, isso daqui não vai dar certo. Ou isso daqui tá indo pro caminho errado. E não só, depois de um ano, o investidor volta para ver o que aconteceu e daí o cara tá quase quebrado, tá quase afogado. Então o nosso report, inclusive, é mensal. E a gente criou um sistema, um BI, para a gente poder tomar decisões em base em dados, para que as pessoas possam
E esse é o ponto. Mais uma vez a tecnologia a serviço. Cara, BI é isso, vida, né? Tipo, é, maravilhoso, então. porque é uma ferramenta não tão complicada, né? Tipo, digamos assim. É óbvio que você tem que ter um certo conhecimento para conseguir usá-la, mas depois de criado, o Dash, ele é maravilhoso, Sim. né? Então você bate o olho ali e você fala, cara, eu não vou focar nesse produto no Black Friday porque ele tem uma margem muito ruim para mim. Ah, eu vou focar nisso daqui. Não, esse daqui eu vou tirar de linha. Pô, o meu markup tá errado. E aconteceu. Tinha empresa no Shark ali que tinha um faturamento maravilhoso e ela tinha uma ilusão que ela tinha aquele lucro. Porque a hora que foi olhar, o markup estava errado, ela não estava pagando imposto, tinha um monte de coisa ali que estava errada, entendeu? E daí a hora que você vê, você não tem aquela última linha. Então é muito importante que a gente use cada vez mais isso. Eu acho que vai ficar cada vez mais acessível, as pessoas vão poder fazer isso. E o mais importante, as empresas estão fazendo isso. Eu fiz uma live com a Vivo essa semana. E eles têm 2 áreas lá só para isso, para investir em outras ideias. Mesmo porque quanto maior você for, mais difícil é de você criar esses projetos. Então é muito melhor você comprar esses projetos, que foi o que me fez olhar para a educação e tecnologia. Pô, eu não vou criar todas as plataformas de educação, mas o que eles estão fazendo? Para onde a educação está indo que eu posso ir junto? É isso. Carol, assim, até... Desculpa, Débora. Tranquilo. Pode ir, manda bala. Não, eu ia fazer a Querendo pergunta pra perguntar. Carol. Sabatinada. Assim Não, é bom. Boa. Ô, Carol, mas assim, o que te agregou, né, falando assim, pra sua vida, pra experiência, a participação desses projetos no Shark Tank? Porque assim, você vê vários modelos de negócio diferentes, e você contribuindo ali. O que te agregou, assim, que te dá gratificação, sabe? Bom, o que me motiva todos os dias, assim, dentro da Atom, já são meus alunos que me mandam mensagem e, tipo, as lives que eu faço, sabe? Tipo, você vê mudando a vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Porque chega um patamar, não que eu não gosto de dinheiro, não queira mais dinheiro. Sim, claro. Mas, já chega um patamar que você tem dinheiro, você fala, cara, se eu parasse agora, eu posso ficar fazendo 2 anos sabáticos, viajando o mundo todo e tudo mais. E você tá super bem, mas... Pô, esse feedback, sabe, construir alguma coisa, isso é muito legal, né? E a empresa, ela permite isso, né? Então, assim, a gente fez vários movimentos dentro da Atom agora, inclusive por causa do Shark, eu assinei com a Sony e tô criando o Shark School. A gente vai lançar agora o primeiro MBA de empreendedorismo com a bandeira Shark, usando os programas, os pitches, todo o conhecimento ali das empresas que passaram pelo Shark como benchmark para que as pessoas possam aprender na prática. E todas as aulas são na prática. Incrível. Então, assim, vocês estão todos convidados a conhecer e todo mundo que está nos acompanhando aqui, porque esse é um dos projetos que eu tô mais apaixonada. Porque, assim, sabe, me incomodava muito. Eu mesmo que fiz ADM, teve um monte de matéria que, puta, não fez nenhum sentido na minha vida empreendedora, entendeu? Tipo, porra, era um monte de decoreba de coisas que você... Mesmo a faculdade que eu fiz, ela era muito preocupada com isso. Tanto que eu tive vários... Tipo, eu já tinha feito inglês, eu tive que fazer inglês de novo na faculdade para poder fazer pitch em inglês, para aprender os termos técnicos. Eu tive que ter informática para aprender a mexer no BI, para poder fazer minha própria plataforma. Então, ela tinha uma cabeça muito mais... Tive redação, português, que é uma coisa básica, né? Tipo assim, mas que você pega muitos profissionais, o cara é maravilhoso, mas o cara fala errado o português. Meu, naquela hora, você dá uma murchada, né? Então, ou seja, é importante, sim. Tudo, né, tá relacionado a você se comunicar. E um líder precisa isso. Então, no Shark School, a gente está criando o Business Leader, né? Que é esse profissional que a gente consegue fazer com que ele não só toque o negócio dele, mas ele possa tocar o negócio que ele está trabalhando. Porque, por exemplo, você conhece alguma formação de CEOs? Você conhece alguma faculdade para ser CEO no Brasil? Eu não conheço. Aí sabe como é o sonho de consumo? Aí todo mundo fala, nossa, como que é ser CEO de uma empresa de capital aberto? Eu falei, gente, o melhor cargo é presidente do conselho. Você manda, mas você não precisa executar, entendeu? É maravilhoso. Então, assim, você tá lá dando as ordens, você que decide ali, mas você não precisa estar como executivo. Só que é difícil. Como que eu vou colocar outra pessoa para ser CEO? Então, antes era meu irmão, agora sou eu, e eu tô buscando essa pessoa. Ou você forma dentro de casa, ou você coloca um de fora que você corre o risco de não bater a cultura e das pessoas não respeitarem o seu. É muito difícil. Então, é algo que eu tô criando, né? Tipo, dentro desse treinamento, a pessoa vai poder criar essa liderança natural, porque ela entende das áreas. A liderança só acontece quando você tem
conhecimento. Então o Shark também me trouxe muito isso. E pelo o que eu vi nessas 40, eu percebi essa necessidade. Eu vi que eu precisava formar eles melhores. Então, o que eu tô fazendo por eles, eu poderia fazer de uma forma muito mais bem feita, como um MBA, né? Então, como uma profissão mesmo. E daí a gente criou esse treinamento de 2 anos, com todo um método testado, validado, com vários professores, apostila e etc, exercício, pitch, blá. Então, muita coisa envolvida. E é muito legal, assim, que todas essas minhas investidas me ajudam a oxigenar o cérebro. Porque eu tô falando de coisas diferentes, cara. E eu, tem várias ali, eu poderia citar todas. Eu fico com medo de citar uma ou outra, porque senão elas ficam com ciúmes. Mas assim, porque é igual ter filho, né? Então você fala, qual você gosta mais? Fala, gosto de todos, gente, entendeu? Vocês são maravilhosos e tudo mais. Você não vai falar isso pra uns pais, né? Mas a gente tem várias ali. Você sempre e elas tem um preferido. Não tem. Mas não pode falar. Não tem. Eu quero que todo mundo dê certo. E eu provoco eles. Eu falo, vocês são tudo irmão aqui, vocês têm tudo que torcer um pelo outro. Mas assim, você pega vários que já decolaram. Como o caso da Filma Eu, que, tipo, ela nem tinha saído do programa, tinha lista de espera já pra ela. Nossa, tem a Laganesha, pasta de amendoim, que é saudável. Tem a Restin, que nem passou pelo Shark, mas me viu falando no Shark sobre a gestão do desperdício. A Desembala, que você bota um sachêzinho na água, ele dissolve um produto de limpeza. Então ele é vegano, biodegradável, você não carrega água pra casa. Caramba. Tipo, é lindo isso. Porque quando você vai no supermercado, você carrega aqueles galão pra limpar piso, pra desinfetante, pra não sei o quê. É um porre, né? Fora que a logística do supermercado, ainda bem que os deliveries estão melhores, né? Então, porque essa logística é burra. Você vai na prateleira, pega um negócio, bota no carrinho, bota na caixa, bota na sacola, bota no carro, bota na tua casa. Não dá. Então, essa solução que ela traz é muito inteligente, né? E daí você tem várias, assim, a Arizona, que, tipo, criou uma defumação de carne, que a costela, no lugar de levar 8 horas, leva 4. Nossa. Maravilhoso. A Baby Concierge, que é um e-commerce voltado para família. Então, você encontra tudo pro seu filho dentro do mesmo lugar. Então, assim, tem várias soluções ali, né? E eu ficaria aqui horas falando, né? Então, assim, é muito legal porque eu aprendi muito. Eu aprendi sobre fábrica, que eu nunca tinha tido fábrica. Eu aprendi sobre logística. Eu aprendi sobre vários tipos de estratégias diferentes. Então, assim, eu aprendi mais sobre arte. Eu já sou colecionadora de arte, né? E daí, a entrada da Dionísio. A Dionísio, tipo, é sócio do Cobra, inclusive. Eles fazem esses painéis aqui em São Paulo. Pô, é sensacional tudo isso, né? Então, eu acho que é muito legal da gente pensar que quando a gente investe no outro negócio, a gente também se desafia. Porque eu tava eu até mudei pra São Paulo por causa disso também. Eu moro em Sorocaba e São Paulo, né? A sede da minha empresa é em Sorocaba. Aqui em São Paulo, inclusive, agora a gente montou a aceleradora ali na Avenida Europa. Vai ficar pronto, são 3 andares. Só pra ter todo esse fluxo de pessoas ali. E olha que interessante, né? Quando você muda pra São Paulo, todo mundo é mais inteligente do que você, mais bonito do que você, mais rico do que você. Ou seja, você acaba se forçando a evoluir. E eu tava em Sorocaba, assim, cara, eu saía da empresa, almoçava em casa, você vai ficando numa zona de conforto. Então, acho que o Shark, esse monte de empresas, me trouxe essa provocação de aprender mais, de evoluir mais, de me desafiar. Generalista pra caramba, né? Porque você tá falando de todos os segmentos, praticamente. Todos os produtos que você citou aí, nenhum praticamente tem a ver... Não. Né? E aí que tá, assim, coisas que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu ia investir num e-cooler. Nem sabia que existia isso. O cara criou isso, fez a patente. Então, ou seja, tem várias coisas ali, a Desembala. Nunca tinha imaginado nisso. E aí que tá, é isso. E eu acho que, né, quando traz esse aspecto e quando a pessoa tá apaixonada pelo que ela fez ali, pô, isso me encanta. Aí eu quero ajudar e crescer e tudo mais. Então acho que tem, assim, muito disso, né? E, por exemplo, também eu amo plantas, mas nunca imaginei na Plantou. A Plantou é de flores desidratadas. Então, assim, tem... Nossa. A Deixa Ela Treinar. Eu fui parar no Vasco por causa da Deixa Ela Treinar. Porque, assim, eu não investi nela no Shark, mas eu falei que eu ia ser embaixadora dela. E daí, depois, ela foi pivotando o negócio dela até dar certo. Né? Ela fez 3 pits pra mim. Aí, no terceiro, tava redondinho. Eu investi nela. Aí, em seguida, o Casimiro falou de mim, né? Começou a narrar, não sei o que, do Shark. Eu marquei um call com ele, me contou que ele era vascaíno. 2 dias depois, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram e escreveram, compra o Vasco. Até você falou que você queria saber do Vasco, né? Essa história muito me interessa. Então, e daí ele pegou e olha que engraçado, né? E daí abriu lá, compra o Vasco. Daí eu peguei e só marquei o Casimiro. Falei assim, olha, mais alguém me falando do Vasco, Casimiro. E repostei. E ele repostou. Cara,
15 mil vascaínos invadiram meu Instagram em 1 hora. Nossa. Compra o Vasco, ajuda o Vasco, compra o Vasco. Eu abri uma live, eu fazia um post, Vasco, Já tem até o ajuda. background que você comentou do futsal, vai ajudar o Vasco. Então, daí eu falei assim, cara, o que eu vou ajudar nesse negócio aqui e tal? Aí eu liguei pro Casemiro, o que tá acontecendo? Não, é porque o Vasco tá mal das pernas, tal. Até então, vários times brasileiros estavam ruins, né? Sim. E daí ele falou, não, você é uma Shark, então você pode investir, você pode ajudar o Vasco. E daí eu falei assim, tá, vou entender o que tá acontecendo com o Vasco. Aí ele me passou o telefone do Vitor Roma, que era o VP de marketing do Vasco. Liguei pra ele e falei assim, o que tá acontecendo com o Vasco? Aí ele contou toda a história, blá. E daí eu comecei a entender, e eu prometi, eu ainda falei nos meus stories, eu sou palmeirense, aí escrevendo lá. Mas é torcida irmã, não tem problema, não sei o quê. Né? O vascaíno, ele tem um poder de persuasão bom. Aí foi engraçado, que daí eu peguei e assim, comecei a ver qual era a situação, e daí eu fiz 2 movimentos. Fazer uma pesquisa de mercado para entender o consumo do vascaíno, tanto que não posso dar spoiler ainda, mas tem 2 movimentos que a gente tá fazendo dentro do Vasco para gerar mais receita, não só pro Vasco, mas pro vascaíno. E 2, porque, pô, você é fã, você merece também ganhar dinheiro com o Vasco. E daí, Sim. 2, aí eu peguei e comecei a conversar com, né, tipo, meu sócio BTG, então, pra conversar se tinha a possibilidade de crédito, o que estava acontecendo ali que poderia ajudar o Vasco. E daí, nesse meio do caminho, obviamente, eles começaram também uma tratativa com a 777, e daí, tipo, teve toda a SAF, etc, e agora tá muito bem, obrigado. E daí, só que nesse meio do caminho, surgiu a possibilidade de eu patrocinar primeiro o time feminino. Primeiro porque era menos burocrático, era mais rápido, e tava precisando mais. Porque o time feminino né, tipo, sempre é o que meio deixado de lado, digamos assim, dentro do futebol. E não por culpa do time, pessoal. Vamos deixar isso claro também. Sim, porque assim, claro. O patrocinador só vai patrocinar o que dá retorno. Então, se você quer ajudar o time feminino, vai pro estádio, pô. Então, ou seja, lota o estádio que você vai ter muito mais patrocínio pro time feminino. Então, acho que essa lógica também que precisa ser pensada, porque nenhuma empresa tá lá para fazer doação, né? E daí eu tinha investido na Fernanda, que chama Deixa Lá Treinar, que é justamente para apoiar a mulher no esporte. E daí eu falei, cara, faz todo sentido, vamos botar ato e vamos colocar Deixa Lá Treinar na camiseta do Vasco, né? Vamos colocar, começando pelo time feminino. E na mesma semana, eu tinha uma palestra no Banco do Brasil no Rio. E daí eu fui pro Rio e falei, vou pro Vasco, né? Aí fui, conheci o CEO, o Luiz, que é maravilhoso, e me ajudou lá a entender a situação do Vasco. A gente começou essas tratativas, conversei com o Vitor, conheci o Vasco, e conheci a história do Vasco. E é linda a história do Vasco. Porque o Vasco foi pioneiro em colocar os negros pra jogar. Ele foi pioneiro em colocar as mulheres, em criar um time feminino. Ele foi pioneiro em muitas coisas. Sim. Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, com respeito a todos os times, eu acho que é importante da gente falar o como nós, brasileiros, temos a história no futebol, né? E como o futebol faz parte do nosso dia a dia e ele tem uma provocação social. Não é simplesmente torcer. Primeiro, que é uma geração também na nossa economia maravilhosa, né? Geração de caixa na nossa economia, porque, pô, não é só o jogador que ganha muito bem, é um monte de gente, são as camisetas que você compra, as lojas, o emprego, tudo em volta do futebol gera e faz com que a nossa economia possa ser mais forte. Então, assim, e daí quando você tem uma provocação social, quando você fala assim, cara, eles foram contra, né, eles teriam que não ter um jogador negro, né, então eles foram contra isso e saíram da liga naquela época, e daí tem a carta histórica. Um outro movimento que eles fizeram que eu acho incrível também foi a camiseta que eles fizeram LGBTQIA+, né? Foram pioneiros. Sim. Cara, tirar aquela faixa preta do Vasco para colocar uma faixa com as cores dessa representação. E o torcedor comprou. Incrível. E o torcedor comprou mesmo quem não é, né? Tipo, quem não tá na comunidade. Então a gente não tá falando só de quem tá na comunidade apoiou. Mas a gente tá falando de outras pessoas apoiando. Então, assim, pô, não é porque eu não sou negro, eu não sou porque eu sou hétero, que eu não vou apoiar o LGBTQI+. Então, acho que é bem importante isso, né? E isso eu percebi, né? E é mais difícil, inclusive, dentro do futebol, né? Sim, porque a torcida é muito masculina, muitas vezes não dá tanta, né? Não dá tanto espaço para isso. Inclusive, eu vi que... Eu tava ouvindo ontem, pela primeira vez na história da seleção brasileira, a camiseta número 24 vai ser utilizada numa Copa do Mundo pelo Sério? Martinelli. Não sabia, não. Caraca, gente, mas é isso. Tem preconceito com o número 24?
E é uma besteira, né? Sim. Porque não tem nenhuma lógica com isso e tudo mais. Então, ou seja, é importante de dizer que eu acho que ele teve essa reflexão e essa reflexão acaba impactando a sociedade. Então, peraí, se até o jogador hétero tá usando uma camiseta de apoio, por que eu não vou também? Sim. Por que eu não vou comprar como torcedor? Ou por que eu não vou Perfeito. apoiar? Ou por que eu, dentro da minha empresa, eu não vou provocar isso? E acho que nunca se falou tanto sobre diversidade. Então, esses movimentos, eles são importantes e a gente sabe que é muita gente assistindo. Essa audiência, você tá usando a audiência pro lado do bem. Então, Sim. quando você coloca a camiseta, e isso sai em todos os jornais, e isso todo mundo no estádio viu, ele gerou uma baita de uma reflexão. Ele usou a baita audiência dele, falam de 15 a 20 milhões de torcedores vascaínos, que tiveram esse acesso, fora quem jogou contra, né, que tava ali também acompanhando o jogo, Sim. fora todas as mídias que saiu por causa disso. Então pense, você tá usando a tua influência para algo que pode provocar uma sociedade, então isso é muito legal. E eu acho que é isso que eu gosto muito, né, do Vasco, de ser, sempre ter essa questão de pensar de como pode melhorar, pode criar um ambiente mais amistoso. Pô, eu fui no jogo, agora tá na Série A, subiu o Vasco, Boa. foi Amigo sofrido. torci pra caramba. Não, e do lado da minha Resultados cidade, da em Itu, Carol, a responsável... Não, segundo eles, eu dei sorte. Ainda bem que subiu, né? Porque Pé senão eu ia quente, falar ó. que eu ia pé frio, pô. E daí, não, e foi do lado de casa, né? Porque eu sou de Itu? Porto Feliz, então foi em Itu. Aí foi muito engraçado, né? Minhas amigas que moram em Itu, né? Porque tem muitos amigos lá também. Traíra, não sei o quê. Eu falei, nunca torci pro Ituano, não começa, vai. E eu tô lá no Vasco, não sei o quê. E foi sofrido, né? Porque, Nossa, porra, o jogo, eu lembro até... tava assistindo o jogo anterior ao do Ituano, né? E foi no mesmo dia do Shark, eu desesperada pra começar, porque a gente só assiste, curiosidade aqui pra vocês, a gente só assiste o programa do Shark no dia, tá? Quinta-feira, às 9h30 na Sony, eu assisto com todos vocês, porque eles não mandam pra gente antes. Até Nossa. porque a edição é deles, né? Aham. Então, ou seja, imagina mandar pros Sharks o programa antes. Todo mundo ia falar assim, não, mas eu não gostei da cara que eu fiz ali, muda isso aqui, muda... Não adianta. Entendeu? É o programa da Sony e esquece. E tá escrito no nosso contrato que a gente não tem direito a apitar em nada. Então, ou seja, Mais duas dúvidas de bastidores do Shark. claro. A primeira é se existe uma regra, entre aspas, que vocês precisam fechar algum negócio no programa. Não existe uma regra obrigatório, né? Mesmo porque se não tiver nada bom, a gente não vai fechar. Sim, sim. Mas existe ali um comprometimento. Tá. De você ter pelo menos X milhões ali disponível para isso, né? Tá bom. Então, assim, para não ter o risco de, cara, eu não fechei nada porque eu não tenho R$1 na conta. Então, tipo, por isso que, obviamente, eles escolhem Sharks que tem liquidez. Não é que não tem dinheiro, é que muitas vezes o cara não tem liquidez. Ele não tem um dinheiro separado para isso. Você fala, cara, eu tenho 1 milhão aqui para o meu dia a dia, não tenho para colocar em um investimento que eu não vou ver o retorno agora, entendeu? Certo. Então é isso. Tem esse compromisso em relação ao nosso contrato. Legal. E a outra, a gente falou bastante sobre sucesso, mas eu queria saber se tem algum erro, alguma coisa assim que é meio clichê até que aparecem lá, assim, sabe? Que se repete muitas vezes. A valuation é o clássico, né? Tipo, a pessoa pega e chega lá e... Ela não sabe os números dela, já é um erro clássico também, né? Porque, fala, cara, não, mas é que eu não sou do financeiro. Peraí, você tá vindo aqui pegar meu dinheiro, você não sabe os números? Você tá de sacanagem, né? Então, você tem que saber os seus números. Então, pode ser decoreba, mas você tem que saber. Né? Então eu preciso entender o quanto você entende do seu negócio. Você não entende seus números, você não entende seu negócio. E o valuation é clássico. Cara, você tá me querendo, trabalhando no teu negócio, você dá trabalho pra caramba. Não vou ficar lá só assistindo. Se for só pra assistir, eu faço isso na bolsa. Compro e vendo, não falo com ninguém, não preciso argumentar com ninguém. Então esse é o ponto. E daí você percebe que as pessoas fazem esse valuation errado. E teve agora, né, tipo, recente, o cara chegou, ele tinha uma ideia, a ideia era boa, mas era uma ideia, ele não tinha executado ainda, e ele queria 10 milhões por 10%, ou seja, 100 milhões de reais o valor do cara. Desculpa, eu não tô disposta a colocar tanta grana num negócio que eu não sei aonde vai. Aí você vai perder a sua oportunidade? Vou, entendeu? Tem um monte de oportunidades no mercado. Então, assim, e não tá contemplando o trabalho que a gente vai ter. Você fala, cara, você tá... tua empresa fatura 2 mil reais, você tá querendo colocar um valuation de 10 milhões de reais pra me dar 5% do negócio, e daí, tá, e o meu passe, quanto vale? Quanto vale a minha hora? E daí teve até... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, né? Porque eu sou sagitariano e eu falo... Dois. Sincera... Somos Tá três, chegando, né? então. Quando é seu aniversário? 3.
3 de dezembro. 3 de dezembro? Eu sou 28 de novembro. Ah, que legal, a gente tá no meio aqui, ó. 30 de novembro é o meu. Já tá próximo. Fazer uma festa só, já tá combinado. Já era. O meu irmão é 2 de dezembro, é bem bacana. Olha. E daí 2 sagitarianos trabalhando juntos, você imagina, né? Aí, é muito legal. Desculpa. É muito legal que ali, o que acontece muito, né? Isso, né? E eu acabo falando coisas do que eu penso, né? E daí a hora que o cara falou assim, daí eu só virei na cadeira e falei assim, mas isso tá contemplando o nosso tempo? Tipo, o cara ficou assim, branco, né? Eu falei, cara, não é possível que você veio com essa proposta pra mim, você não tá levando em consideração o trabalho que eu vou ter, né? E daí teve um outro que eu gostei muito também do desfecho, né? Que foi do E-Cooler. Eu já tinha dado não pra ele e o Apolinário ficou interessado, mas ele ofereceu 50%, né? E o cara só precisava de grana pra patente. Na verdade, o que ele queria era a agenda do Apolinário. E daí eu até brinquei, né? Porque eu falei assim, e ele queria dar 10%. E ele falou assim, pô, você pediu tudo isso, você quer a agenda, você quer o celular dele, você acabou de pedir o celular dele inteiro, Sim. e você, tipo, não quer dar nenhum percentual a mais pra ele, né? E daí virou uma brincadeira. Mas ele foi tão incisivo, assim, na briga com o Apolinário, defendendo dele e tal, e daí ele subiu pra 25%, que isso me tocou. Eu falei assim, cara, esse cara é bom. Esse cara realmente sabe o que ele quer. E daí inverteu. Então era um cara que eu não tinha tido interesse de investir nele, não tinha ali visto um motivo, assim, claro pra mim. E daí eu peguei, pela negociação que ele fez ali com o Apolinário, eu falei, Persuasão. espera um pouquinho. Essa só vale pro Apolinário? Ele falou, não. Eu falei, então eu tô dentro. Porque o cara era muito bom. Caraca, E assim, legal. meu... E não, E o cara chorou lá, meu. Foi acompanhei muito... esse episódio, foi incrível. Não, mesmo. foi incrível. Foi um dos mais emocionantes pra mim. Porque, putz, ele tava assim muito, sabe, tipo, dedicado a fechar um negócio, não sei o quê. E você ter peito com o Apolinário que tá desde a primeira temporada, porra, e o cara criou a Playshop, né? Então Sim. vamos lá, né? E ele batia o pé e falava, não concordo com você. E é difícil você falar Sim. isso pra um grande empresário, Total. porque, né? E tem que falar se você tem razão, óbvio, né? Tipo assim, porque eu acho que tem também uma linha tênue entre você ter razão do que você tá falando, você ter propriedade e você ser arrogante. Então, cuidado. Exato. Porque a arrogância não te leva a lugar nenhum. Você só vai afastar aí um investidor. E assim, Show de Carol, até falando dessa questão do bastidor do Shark Tank, assim, você, pelo menos em todas as suas histórias, dá pra ver que você tem uma ligação muito forte com o propósito, né? Quando a gente entra no contexto corporativo, o propósito passa a ser uma cultura. Então a gente tem que sustentar. Qual que é o peso pra você na hora de investir, a empresa ter uma cultura boa, uma cultura forte que, assim, também eu vejo que, assim, todo mundo fala cultura é RH, mas eu acho que cultura é negócio. Então, que vai prosperar, isso pesa muito pra você também ou nem tanto? Sim, ali não dá tempo da gente descobrir tanta Sim. coisa, apesar da gente perguntar muito, né? O que vai pro ar, óbvio, que é um programa de TV, Uhum. não dá pra ir, né? Nessa Assim, profundidade. provavelmente igual esse podcast que vai virar um livro. Aí Volume 2, 3. a gente vai ter cortes aqui, Sim. porque senão não vai ter. Ninguém vai aguentar escutar inteiro. Mas assim, a mesma coisa acontece no programa. São feitas muitas perguntas e daí eles dão algumas cortadas. Aham. O que às vezes dá raiva, porque a gente, tipo, parece que a gente é mais cruel do que a gente é. Sim. Né? Então pareceu que a gente foi seco na pergunta. Mas voltando, eu pergunto muito disso, de como é o ambiente da empresa, e eu reparo muito nisso, de como as pessoas falam. Então, por exemplo, teve um caso também que foi da Beats Academy, que foi o Eric, e ele falava muito a gente, né? Tipo, mas quem é a gente? Aham. Então ele não tava lá falando, eu faço isso. Quando o cara faz muito no eu, tem duas coisas. Ou ele é sozinho na empresa, eu empresa, ou ele tem um ego muito grande. Total. E eu olho muito a humildade das pessoas. Se o líder é humilde, a empresa tende a ter um aspecto humilde também. Então as Aham. pessoas se respeitam, as pessoas se conectam, as pessoas crescem juntas. A cultura é de cima pra baixo, né? Exato. Não total. adianta. Agora, se a pessoa é arrogante, se ela é gananciosa demais, né? Ela pensa sempre muito no dinheiro e pouco no cliente, pouco nos fornecedores ou pouco nos colaboradores, você percebe que essa cultura já está contaminada. Então, tem Sim. como você descobrir um pouco da cultura sem conhecer ainda a empresa pelo seu líder, né? Então Aham. você vê muito ali. E daí você vê muito também, eu fui aprendendo leitura corporal. Total. Porque o corpo entrega, né? E Sim. daí no começo, putz, a minha primeira temporada teve um caso, né? De uma menina que fechou comigo. Cara, depois ela sumiu, assim, tipo, pô. E daí depois eu assisti esse pitch algumas vezes.
Ela me deu um trabalho do cão, assim, ainda tá me dando. Então, assim... e é incrível isso, porque ela tinha um jogo de cintura muito vendedor e que depois que eu aprendi um pouco mais de leitura corporal, eu poderia ter identificado isso e caído fora. Sim. De saber que aquilo seria um problema posterior. Então é muito importante, porque a pessoa tá ali se vendendo, então você tem que tomar cuidado que às vezes a pessoa que tá se vendendo demais, ela tá te enganando de alguma forma, não propositalmente, mas porque ela quer te convencer, e ela tá usando isso, e daí a cultura, ela vai ser contaminada porque as pessoas que trabalham com ela também vão achar isso normal e vão começar a fazer isso. Passa a ser um reflexo, né? Se você pega uma pessoa que mente, provavelmente a empresa inteira mente. Porque se uma pessoa que tá ali, pô, se eu falo assim, cara, eu tô de camiseta verde e eu tô de branco, é uma mentira. E daí você, por que você tá mentindo? Ah, porque isso não tem tanta importância. Mas daí você acha que também não tem importância. O outro também acha que não tem importância. Contamina. Então a cultura, ela é muito enraizada na atitude que o líder tem. Se, tipo, pô, teve um caso dentro da minha empresa, né? Que o cara pegou e ele tava cansado, tava esgotado e tudo mais. A gente entende. Ainda mais audiovisual, né? Edição de vídeo, que precisa de uma velocidade grande. Sim. Às vezes o cara erra e a gente precisa subir no ar rápido. E daí o cara tem que consertar. E daí ele foi mandar a pasta pra um outro cara que trabalhava com a gente. E daí ele queria xingar o cara, mas não podia. Ele pegou e escreveu no arquivo, assim, tipo, num lugar que ele achou que o cara não ia ver, tipo, xingando ele, falando palavrão. Nossa. E, cara, a hora que a gente descobriu isso, pô, a gente, tipo, pediu pra ele sair, né? A gente mandou ele embora. Por quê? Aí falou assim, pô, não sei o que, as pessoas erram. Cara, mas assim, tem coisas que a gente admite, tem coisas que não. Falta de respeito é uma delas. Total. Então, assim, você pode errar, editar errado, você pode cometer uma gafe no seu trabalho, tá tudo certo. Agora, você não pode desrespeitar ninguém aqui por causa disso. Então, ou seja, uma pessoa que desrespeita, ela não sabe a importância do respeito. Sim. Então, eu vejo muito isso. E a gente criou dentro essa provocação também na aceleradora. Tanto que a gente começou a ter aulas paralelas à noite sobre diversidade, porque eu tenho 3 empresas dentro do grupo que falam sobre diversidade. Legal. Então, e uma delas, bem bacana, que ela pega todos os líderes para ver o que tá sendo de políticas de diversidade em outros lugares que poderia ser adotado. Então, assim, pô, o que você tá adotando na tua empresa que eu poderia? Por exemplo, a gente começou a verificar, né, que, quantos candidatos, né, que tem no nosso time, que são, tipo, mais mulheres, mais negros, mais da comunidade LGBTQI+. Então, ou seja, tem mais uma letra aqui, desculpa, a gente... o A no final. Não, aumentou mais uma. No último programa do Shark, eu falei assim, gente, eu tô ficando perdida aqui, né? Aí os meus amigos falaram, relaxa, que nem a gente que é da comunidade decorou todos. Eu falei, tá bom. Então eu fiquei mais tranquila. Mas assim, eu sei que é uma obrigação a gente saber sobre isso. Até muito legal que o programa, o Shark, trouxe essa proposta nessa temporada. Teve um programa, um episódio específico para a comunidade, para levar essa mensagem. Legal. E que a Amistel que patrocinou. Legal. E foi muito legal, porque trouxe essa reflexão. Isso é importante, sim. Isso precisa ser falado, sim. Então, assim, e depois, né, a gente começou a fazer essas mentorias durante a semana à noite, para poder levar o assunto. E a gente poder pegar e falar assim, cara, o que você está fazendo dentro da tua empresa para ela ter uma cultura, para ela ter uma voz, para ela ter uma mensagem? E não é só aumentar o número de alguma classe que seja minoritária, pessoal. Pelo contrário, é de você pegar e colocar essa questão de que todo mundo importa, de que todo mundo pode colaborar. Olha até a fala, né? A gente mudou de funcionário para colaborador. Total. Né? Eu odeio essa fala do funcionário. Não é funcionário, é colaborador. Né? Então, tipo, e assim, a gente tem alguns termos que a gente usa que acaba limitando, até coloca na cabeça da pessoa, não, bater ponto e sair daqui, entregar o mínimo aqui, entregar o que me pedem e acabou. Agora, quando você fala colaborador, você tá colocando na cabeça dela, você colabora. Exato. Qual é o teu propósito? Qual é a cultura da empresa? Bacana. Gente, muito triste em dizer isso, mas estamos chegando nos momentos finais, gostaria aí que vocês trouxessem suas considerações. Dan, se você quiser começar. Boa. Bom, Carol, deu para perceber que durante a sua trajetória o ponto-chave é conseguir mostrar para as pessoas que elas podem também, né, alcançar ali o sucesso através da educação. Então, quais são os próximos passos para você contribuir, além
do seu projeto, né, na sua empresa e o Shark Tank? Você tem algum outro tipo de ideia para conseguir contribuir? Bom, tô fazendo muita coisa, né? Não vou contar todas aqui. Dentro da Atom é de mudar esse formato das pessoas aprenderem. Então a gente lança uma identidade nova, inclusive mais assim, moderna, para atrair um público mais novo para perto, né? E começar a estudar, porque mercado financeiro, a gente, quando começou, eu achei que as pessoas de 17 anos, assim como eu comecei com 17, iam se identificar. E maior parte dos nossos alunos tem acima de 30, 35 anos, vai até 60, 70 anos. Que legal. Então, ou seja, agora que a gente está trazendo um público mais novo, tá vendo a necessidade de aprender isso e que você pode sofrer menos na sua vida se você aprender bolsa. E daí, além disso, o Shark School. Então, o Shark School, ele vem com a ideia, não só, ele vem no modelo MBA, mas a intenção é de trazer a galera do ensino médio poder entrar no Shark School, no lugar de entrar numa universidade tradicional, para você poder aprender e daí você poder empreender. Eu acho que esse vai ser um grande público pro Shark. Carol, eu vou me pôr na cadeira de jurado agora e eu investiria muito. Eu achei maravilhosa. Obrigado. Muito boa, e eu tô trazendo programação, então a gente tá trazendo essa parte de tecnologia. Metaverso, não tem como não falar de metaverso. Então, assim, o futuro é igual as redes sociais criaram novas Vou poder profissões. operar com cripto na Atom? Com certeza, já opera. Já tem cripto no mercado Boa. também na Atom. A gente não gosta muito das pessoas fazerem sozinhas, porque cripto não é regulamentado, vamos deixar isso claro aqui. E não coloque dinheiro numa pessoa que promete rentabilidade, gente. Isso chama pirâmide. Por favor, vamos deixar registrado isso daqui. Boa. Porque sumiu 8 bilhões de reais em pirâmides. Ou seja, muito dinheiro que deixou de ir para nossa economia, gerar emprego e fazer a gente crescer, né? Então, é importante de falar de metaverso, é importante falar de audiovisual, porque nunca a gente teve tanta necessidade de pessoas para audiovisual, nunca teve tanta necessidade de pessoas para o digital. Então, a Atom tá crescendo cada vez mais para ser a escola do futuro, para a gente trazer as novas profissões e, principalmente, você não vai ter uma única profissão. Isso eu acredito. É multi-receitas. Você tem várias habilidades. Então, você pode ser uma pessoa do digital, mas ser também um programador e também um trader. Então, você pode gerenciar o teu dia para você fazer atividades e você ter outras fontes de renda, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. As pessoas têm de 3 a 4 fontes de renda. Aqui no Brasil, Malemar, uma. E daí, no lado social do negócio também, criei o desenho animado, como eu contei pra vocês, é o Clube do Theo Torinho. Vai estar em todas as escolas públicas do país. Foi um investimento que eu fiz, Carol, pessoa física, são 10 episódios. Convido aí todo mundo que nos acompanhou a assistir. É o Clube do Theo Torinho. O Theo, ele é um professor, e daí ele vai ensinando as crianças sobre dinheiro, empreendedorismo. É muito bacana, sim. E por quê? Porque todo mundo aqui já assistiu Galinha Pintadinha, né? Sim. Então, ou seja, o desenho animado, ele não entra só na vida da criança. Ele entra na vida das famílias. E olha que interessante de falar isso, né? A gente precisa levar de uma forma leve. Primeiro porque eu vou passar por essa vida, então o desenho animado é um legado, você vai continuar com ele. Então outras pessoas vão desenvolver ele. E 2, desenho animado não tem hater. Então você já viu alguém ir lá na página do Shrek xingar ele? Não tem. Então, ou seja, o desenho animado ele já entra numa esfera onde a gente vai conseguir, de fato, levar o conteúdo que a gente gostaria. Então eu tô muito feliz com esse projeto. Esse é o que mais, assim, óbvio, no Shark School como educação, porque eu sei que ela vai transformar, mas principalmente no desenho animado como propósito. Desde a base ali, a família inteira, né? Cara, vamos mudar o nosso país. Se a gente falar dinheiro, empreendedorismo e até política, a gente mudou o país. Então, assim, isso é um ponto essencial até pra gente poder ter orgulho de quem a gente vai eleger nas próximas eleições. Total. Bacana, Carol. Bruninho? Então bora lá, Carol, eu queria te agradecer, né, por todo o conhecimento que você compartilha aqui com a gente. Eu acho que é muito forte essa questão do seu propósito, a questão da sua paixão, principalmente em empreender. E assim, se você pudesse passar uma mensagem para quem tá começando agora, e assim, não tem tanta perspectiva, não tem tanta visão, o que você indicaria para ela? Tipo assim, começa por aqui. 2 coisas práticas. Conhecimento. Então, como eu comentei aqui do Shark School, as pessoas têm a chance de aprender, então você não sai empreendendo sem saber o que você está fazendo. Sim. Empreendedorismo não é atitude, é treinamento. As pessoas acham, tem uma atitude empreendedora, eu saio fazendo. Não, gente, é treinamento. E tudo que você pode treinar, você pode executar, e você pode crescer, e você pode ter sucesso. Quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica naquilo. Se você treinar todos os dias, você fica ótimo. Se você jogar bola todos os dias, você vai ficar ótimo. Não tem contra isso. E resiliência também, né? Exato. Então, levar a sério o conhecimento, né? A gente, infelizmente, no Brasil, lê pouco, estuda pouco. Né? Tanto que a quantidade de livros que um brasileiro lê, a média é 1, 2. Então, assim, é muito baixo, né? Então, a gente precisa, de fato,
estudar mais, se dedicar mais e não simplesmente sair fazendo. E daí esse é um ponto importante pra gente não quebrar ou pra gente não ter um prejuízo. E segundo ponto bem importante, pessoal, não tenha ansiedade demais. Eu acho que a gente tá vivendo, principalmente com as redes sociais, uma ansiedade desnecessária. Sim. Então eu acordo, vejo que o Bruninho já fez dinheiro aqui, não sei o que, e eu ainda nem saí da cama. Nossa, eu tô atrasado, não sei o que, e sai atropelando as coisas. Eu vejo, a gente deu uma palestra uma vez, e o cara, um moleque de 18 anos, né? Eu falei moleque porque é novo, né, gente? Mas ele 18 anos, levantou a mão e falou assim, Carol, eu tenho um problema. Eu falei, qual? Eu ainda não tenho R$1 milhão. Eu, como assim? Mas por que você já deveria ter R$1 milhão? Não, porque todo mundo já... Eu falei, calma, vamos por partes aqui. Então, assim, não se compara só com as pessoas que tiveram aí, que decolaram, começaram mais cedo. Às vezes fala, pô, mas com 18 anos, antes ali dos meus 20 anos eu já tinha grana. Mas eu comecei muito cedo. Sim. Com 8 anos eu já fazia uma horta de alface. Então, ou seja, cuidado para você não se comparar e isso acabar gerando uma ansiedade. A gente nunca teve tanto problema de saúde mental. Verdade. Frustração, depressão, ansiedade. Então, ou seja, a gente precisa cuidar da gente primeiro. E encontre o que você gosta de fazer. E daí eu vou dar uma dica aqui para quem quer começar. Um teste muito legal que chama ADV. A de amor, D de dado, V de vaca. Tem outra coisa. Então, ou seja, esse teste, ele gera 78 páginas sobre você. Caramba. Olha que louco isso. E ele tem um slogan maravilhoso, que é assim, o dobro de resultado com metade do esforço. Então, ou seja, você desenvolve, você descobre quais são as habilidades que você tem. Eu adotei isso para as pessoas que trabalham no meu time e para os meus investidos. Por quê? Porque eu quero avaliar se o cara é bom no que ele faz. Não, é que ele precisa enxergar Sim. o que ele é bom. Porque às vezes é igual escola, cara. Por isso que eu não gosto do modelo tradicional de escola. Você é bom em matemática e você é ruim em português. Aí você foca em português e abandona a matemática. Aí você fica mediano em tudo. E você passa uma vida inteira tentando ser bom em tudo, você não vai conseguir. Então, ou seja, desenvolva as habilidades que você já tem e que você consegue exercer. E esse teste é muito legal porque ele mostra quem você é e como você está. Então, eu naturalmente sou uma pessoa influenciadora, isso está no meu teste. Mas eu estou mais do que eu sou. Porque eu estou mais exposta, eu estou mais na mídia, etc. Mas você tem que tomar cuidado com isso. Porque Entendi. isso pode gerar uma depressão. Isso pode gerar um problema. Então, ou seja, você precisa enxergar qual é, de fato, o seu natural. Para você não forçar demais. Qual é o seu estereótipo, por exemplo? Se você forçar demais na academia, você vai ter uma lesão. Sim. E a mesma coisa em relação à tua mente. E é isso. Bacana, Autoconhecimento, incrível. né? Sempre. Total. Aproveitando, Cassini, Carol, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi enriquecedor esse bate-papo. E eu já sabia, mas hoje deu para vocês conhecerem um pouquinho da Carol Pfeiffer e porque ela é uma Shark, né? Essa total. mulher incrível, multitarefas, e que faz um monte de coisas e a gente realmente é uma inspiração para todos nós e para as mulheres do Brasil. Pô, obrigado mesmo. Vamos conversar dessa sua empresa aí. E Carol, para encerrar, se você quiser deixar também suas palavras, por favor. Bom, acho que assim, primeiro de tudo, agradecer aí o convite de vocês. Parabéns, porque todo mundo que gasta uma energia para trazer conteúdo de qualidade para outras pessoas, de fazer essa discussão saudável, de trazer, de fato, mais empreendedorismo em pauta, né? E levar essa comunicação, pô, merece parabéns. Né? Vocês estão aqui se dedicando, fazendo com que isso aconteça. E empreendendo, né? Então, não empreendedores de palco, né? Tipo, pessoas que nunca empreenderam e estão falando sobre empreendedorismo. Vocês estão vivenciando isso e eu fico muito feliz de fazer parte disso. E vou deixar uma frase que eu adoro, que é o seguinte, pessoal, tem um propósito, mas não abandone o caixa. Porque senão você não vai ter lucro, você não vai ganhar dinheiro e daí a gente não vai fazer o nosso país crescer. Então não seja a âncora desse país, não fique mega endividado, que só dá dinheiro pro banco. Então, ou seja, a não ser que você seja acionista e esteja ganhando dividendos, mas então, ou seja, é importante sim estudar, aprender a investir, aprender a lidar com dinheiro, que é assim que a gente vai de fato construir, independente de quem esteja no nosso governo, somos nós que fazemos a nossa economia. Obrigado mais uma vez. Sensacional, Carol. Muito obrigado pela sua presença. Eu me sinto aqui como o Jô Soares, quando ele ia encerrar a entrevista lá e a plateia fazer aquele né? Então, é uma conversa que eu não queria terminar. Acho que aqui nos bastidores todo mundo vai te procurar um pouquinho aí pra gente começar a ganhar esses 2, 3 mil reais que você falou aí ali. Uma mentoria. Vou já me cadastrar lá e fazer o curso lá. É isso aí. Aprender Então, a ser Carol, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Tech Faz Sentido. Obrigado também pela sua presença. Tchau.